Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Fighter e o Careca, desta feita com Pedro Number One Matos, um grande campeão de boxe, uma cara bastante conhecida do boxe nacional. Olá Pedro, como é que estás? Bem-vindo ao Fighter e o Careca. Eu e o Diogo já tínhamos falado algumas vezes de te trazer aqui. Bem-vindo, espero que estejas bem nesta fase. Conta-me, o que é que tens feito ultimamente, durante estes tempos de quarentenas, digamos? Olha, antes mais obrigado pelo convite, estar aqui, tenho acompanhado desde o início e antes do início também um bocadinho. Por agora tenho tentado treinar um bocadinho e manter a cabeça pelo menos saudável para quando as coisas melhorarem, estarmos aí bem fisicamente, bem mentalmente para continuar o bom trabalho. Tu estavas a dizer isso há bocado, que sentes a necessidade de ter alguma meta para teres motivação para treinar mais, não é? Até pode ser uma meta daqui a não sei quanto tempo, mas tu precisas de saber que daqui a X tempo, sei lá, vais ter que estar preparado para combater. A ausência dessa meta está-te a trazer aí um stresszinho, não é? Eu, na verdade, sempre fiz desporto e numa vertente competitiva, ou seja, não gosto de treinar, quer dizer, gosto de treinar, gosto de fazer outras coisas ligadas à atividade física, mas quando faço algum desporto de uma forma mais a sério, por assim dizer, gosto de competir, não com uma perspectiva de provar alguma coisa, mas para me testar a mim mesmo. Eu quando entrei para o 5º ano fiz esgrima, foi a coisa que fiz mais a sério antes dos desportos de combate. E também era muito assim, levava aquilo muito a sério, gostava de competir. Quanto tempo fizeste esgrima? Fiz ainda talvez uns 5 anos. 5 anos de esgrima. Eu comecei por fazer na escola, com o professor Nuno Frazão, e era no âmbito do desporto escolar. Uhum. Depois, talvez para aí 1 ano ou 2, comecei a fazer também na escola de armas, onde ele também ensinava esgrima. Cheguei a ficar 2 vezes em terceiro lugar no campeonato nacional. Agora não sei como é que está o nível, não acompanho, mas na altura a esgrima era um desporto bastante competitivo em Portugal. Tinha muitos praticantes. O nível, acho eu, pelo menos na altura, que sabia, acho que era um nível bom. Por isso, depois mais tarde o professor fazia em São Domingos Rana, fazia com uma pessoa que vivia ao pé de mim, que me levava também, ali de Lisboa. Depois, entretanto, o professor mudou a escola para a Parede, salvo erro. E essa pessoa que me levava deixou ir, então acabei por deixar de ir também. Depois mantive-me no desporto escolar até o 9º ano, que era na escola onde estava, e depois, quando mudei de escola, deixei. Qual era essa escola? A Escola Manuel da Maia. Manuel da Maia, exatamente. Okay. Eu sempre fui perto de onde eu morava. Ok. Então... e diz-me uma coisa, a esgrima ajudou-te no boxe, de alguma maneira? Olha, nunca associei isso, mas pelo menos no aspecto da movimentação tem as suas semelhanças. Se bem que a posição das pernas é o inverso, ou seja, os destros posicionam-se com a perna direita à frente e o braço predominante à frente. E o movimento é muito mais linear, é só para a frente e para trás. Mas a deslocação é muito semelhante à do boxe. E eu, apesar de ser destro e na minha posição de combate é diferente, com a perna esquerda à frente, quando por vezes faço alguma brincadeira à canhota, até me sinto de alguma forma confortável, porque se calhar vou buscar ali aquela base da esgrima, pelo menos no aspecto da movimentação tem algumas semelhanças. Ok. E tu competias com regularidade de esgrima? Sim. O desporto escolar envolvia no distrito de Lisboa. Hoje em dia não consigo saber a cadência das competições, mas depois também havia a parte na parte da federação também e fazia algumas competições. Sim. E foi mais ou menos até que idade que tu competiste? Fiz para aí até aos 14, 15, antes de mudar de escola. E depois aí mudas de escola e mudas de desporto também, ou não? É coincidente? Depois fiquei ali, olha, mais ou menos, depois fiquei ali até aos 18 anos sem levar nada de desporto a nível de competição. Estive ali, né? Depois na mudança de escola fazia desporto, mas não nada ligado a... Exato. Alguma coisa específica? Não, fiz várias coisas. Voleibol, escalada, por aí. E aos 18? Escalada, já fomos fazer uma escaladazinha. Um dia tens que ir também, deu. É duro. Eu ainda fiz como fiz o curso de desporto tecnológico, já nem existe esse curso.
Sim. do 10º ao 12º. Naquilo montávamos as paredes de escalada e acabávamos sempre por fazer alguma escalada também. Mas em parede nunca fiz natural. Foi fazíamos na escola, na parede artificial, e depois fazíamos também. Cheguei para a Serra da Estrela a fazer e tudo. Fixe. É fixe. Fixe. Eu tenho um amigo meu que por acaso é máquina aí na escalada aqui. Eu acho que ele até vai ali à cena de escalada cá aqui em Cascais, ao pé da guia. Ok. E por acaso acho que o gajo é relativamente bom na parte da escalada. Eu nunca fui experimentar. Sim. Já me desafiaram algumas vezes. É fixe. E exige alguma força. Normalmente a malta mais leve como tu é que tem mais vantagem. Isso é aquela máxima que um gajo é mais leve, faz mais elevações e não sei o quê. Não, os pesados dizem sempre isso. Não é? E depois, aos 18, transitaste para o mundo da luta física. Como é que isso aconteceu? Tive um amigo, comecei a ir ao ginásio com um amigo meu, a fazer só musculação e tudo mais. Tinha 18 anos na altura. Onde? Em que ginásio? O que é a musculação? Sim. Fazia no Atlético. Atlético da Tapadinha. Tinha lá um ginásio, nós fazíamos lá. E depois começámos os dois a fazer. Aliás, eu acho que ele já fazia no ginásio do Paulo Seco. Ok. Inicialmente comecei por fazer kickboxing. Na Dina? Não, no Paulo Seco. Okay. Havia lá o Oliveira, que era o nosso treinador, também muito conhecido nas ligas do kickboxing. Depois mantive no kickboxing, só kickboxing em ginásio durante um ano. Depois, ao fim do ano, comecei a fazer boxe também, com o objetivo de até de melhorar a minha parte do kickboxing. E tu foste para o boxe para melhorar o kick. Engraçado. Não sabia mesmo disso. Isso é uma novidade. Depois fui mantendo ali as duas modalidades durante algum tempo. Fui fazendo... Lutava numa, lutava noutra. E como também sou um peso leve, acabava por me obrigar não digo, mas me manter mais ativo em ringue, porque há menos atletas. Fazendo as duas modalidades, tinha mais oportunidades de lutar de forma mais regular. Que é o que... Em alguma altura tu decidiste mesmo, ok, vou-me dedicar a 100% ao boxe, ou foi sempre assim o kick e o boxe de mãos dadas, vá? Não, eu fui sempre fazendo as duas. Houve ali uma altura que o Paulo me lançou o desafio de tentarmos fazer o apuramento para os Jogos Olímpicos, e foi uma altura que eu me foquei um bocadinho mais no boxe, e também porque, não sei dizer qual foi o ano em si, mas eu fui fazer uma luta de full contacto para o cinturão de título nacional classe B, assim à última da hora. Era um evento do César lá em cima no teatro. Queria jogar um rapaz que é o Carlos Arões contra um atleta do Setúbal. E esse atleta de Setúbal lesionou-se à última da hora, e o César, como tinha alguma relação com o Paulo, surgiu o convite para nós. Eu aceitei e ganhei a luta, porque eu no segundo assalto, acho eu. E agora não sei como é que estão as regras, mas na altura quem tivesse um cinturão de classe B não poderia lutar na categoria de classe C. Então, ou seja, no kickboxing fiquei ali um bocadinho limitado, porque, primeiro porque era um peso mais leve, segundo porque não tinha um nível tão alto para fazer classe A, e também não podia fazer classe C. Então fiquei ali num ponto muito difícil. Exato. Não havia muitas oportunidades em classe B, não tinha um nível para fazer classe A, claramente, e também não podia lutar classe C. Então... E mesmo que fizesses classe A, na realidade cá em Portugal, na tua categoria, se calhar não havia... Não. Eu recordo na altura, mas não havia assim tanta gente quanto isso. Traz aqui uma outra discussão paralela a esta, que é, há muitas regras que às vezes são impostas na parte da Federação de Kick, e atenção que eu acho que a Federação de Kickboxing e Muay Thai neste momento está a fazer um ótimo trabalho, mas há muitas regras que são assim algo limitativas para a quantidade de competidores que a gente tem. E isso foi então uma delas que te deixou ali meio em águas de bacalhau, que é ok, onde eu tenho mais competição é em classe C, mas já não posso competir em classe C. Em classe A, mesmo que eu quisesse passar, ainda não tenho nível, mas mesmo que me decidisse arriscar, não tenho competição. E acabavas por não competir. Sim, acho que em Portugal falta... Às vezes há sempre algumas lacunas. Também, se as pessoas tiverem a disponibilidade, podem ser mudadas, né? Claro, fundo, obviamente. Para melhorar a modalidade. Poderia lutar na altura
em kickboxing, classe C, se fossem campeonatos internacionais, a nível da federação, fiz aí uns 2 combates ou 3, talvez. Assim. Que na realidade chama-se classe C, mas é tudo menos é, classe C. São profissionais a jogarem regras amadoras. Fiz um campeonato da Europa quando foi em Guimarães, em 2008. Depois fiz mais alguns combates por causa de um campeonato ibérico que houve na altura no Arena e tudo mais. Mas depois, eu na verdade tenho 20 combates de kickboxing na totalidade entre amadores e profissionais, por isso não são assim muitos. E de boxe tens quantos? Tenho 70, quase 80 de amadores ao boxe olímpico e tenho 11 profissionais. E depois nessa altura estávamos a tentar um bocadinho a saltar a barreira lá para fora para tentar os Jogos Olímpicos de 2012. Acabei por me focar um bocadinho mais na modalidade de boxe, também porque tinha lutas com mais regularidade. Foi assim, fomos ao primeiro campeonato da Europa em 2008. Onde? Foi em Liverpool, na Inglaterra. E pronto, depois tínhamos uma série de competições até tentar o apuramento para os Jogos Olímpicos, que eram em 2012, que eram em Londres. Tinhas de cumprir, e já agora explica-nos como é que funciona. Eu sei que o processo do apuramento para os Jogos Olímpicos não é chegas, ganhaste uma competição e vais. Mais ou menos. Agora eu acho que as coisas mudaram um bocadinho, ou seja, tu para ir a um campeonato da Europa, não sei se tens de cumprir alguns requisitos, mas para ir a um campeonato do mundo tens de ter um mínimo no campeonato da Europa, no nosso caso, ou seja, um torneio continental. Na altura que eu ia, não era assim, ou seja, em Portugal não há seleção, por isso eu era campeão nacional, se a federação me autorizasse eu poderia ir representar Portugal, e era assim que era. E no ano anterior aos Jogos Olímpicos, ou seja, 2011, havia os torneios de apuramento. Ou seja, o que eu fiz durante esse tempo todo, ou seja, desde 2008 até 2011 ou 2012, foi lutar muitas vezes fora para que o meu nível também se aproximasse e para tentar conseguir cumprir os requisitos para os mínimos olímpicos. O nível, quando eu fui a primeira vez a um campeonato da Europa, eu treinava para aí há 3 anos, lutei com um atleta mediano e para mim me pareceu um campeão do mundo. Houve uma trepa, sei lá, 20 e tal pontos de diferença. Mas pronto, foi uma aprendizagem e depois também foi um ponto de perceber, bem, o caminho até lá é enorme. Temos 2 opções, ou abandonamos já o barco ou continuamos a tentar ir lá. E foi assim, tentamos não consegui, infelizmente, mas fomos a vários torneios internacionais de seleções, fomos a 3 campeonatos da Europa, um campeonato do mundo. Foi um percurso difícil, mas valeu a pena, acho eu. Há algum que te tenha marcado assim mais? Algum desses torneios? Dessas competições torneios que tu olhas e digas, não, mas aquele foi mesmo bué da fixe. Até pode ter corrido mal em termos competitivos, mas sentires que foi um... Sim, o que mais me deu em termos de prazer, em termos de vitórias, foi um torneio que eu fui na Finlândia. Tinha estado uma semana a treinar na Turquia, e o grupo na Turquia eles são um bocado fechados, e apesar de aquilo, éramos uma equipa de atletas que não eram turcos, e depois tinha uma equipa de atletas turcos, ou seja, estávamos a fazer parte daquilo. Foi em Istambul? Foi em Istambul, no lado asiático. Certo? Aquilo em 2009 a AIBA, que é a Organização Mundial de Boxe, começou a criar um percurso mais neoprofissional, tipo, antigamente os atletas profissionais não poderiam fazer participação nos Jogos Olímpicos, e então eles começaram a mudar um bocadinho as coisas, e a primeira fase foi criar uma liga que era a Liga WSB, que era um percurso neoprofissional, e então no Campeonato do Mundo em 2009 nós podíamos candidatar-nos a participar nessa liga, e depois éramos sorteados para as diferentes equipas que existiam, e então eu fui sorteado para uma equipa que havia na Turquia, e fui lá fazer uma semana de estágio. Aliás, o estágio era mais, mas depois, como tinha esse torneio na Finlândia, só acabei por ficar lá uma semana. E falando do estágio, é sairmos aqui um bocadinho da nossa vontade. Primeiro porque eles são um povo um bocado fechado. E depois porque estamos lá sozinhos. Tipo, eu fui para lá sozinho, o meu treinador, o Paulo Seco, não foi na altura, aquilo éramos só nós.
E estamos a falar com atletas de grande nível. A barreira linguística também não pode ser fácil. Por exemplo, eu lembro-me de um treino que estávamos a fazer, que era tipo o treino de combate, em que a divisão era feita assim, tipo, alinhamos todos os atletas da equipa, do mais alto para o mais baixo, e depois fazem-se grupos. E o meu grupo éramos 4 gajos, em que o atleta mais leve devia ter aí 50, 51 quilos, e o mais pesado devia ter aí na volta dos 57. E então eu comecei por fazer com o atleta mais leve, era um gajo turco, e apesar de ser mais leve que eu, estava a fazer, estava a bater com força, não é verdade? É um treino de combate, são atletas de competição, e eu respondi da mesma maneira, né? E apesar da barreira linguística, como estás a dizer, ser difícil, eu depois percebi entre eles que não estava a ser bem aceito aquilo, ou seja, o gajo de fora está tipo a bater no gajo, ou o nível é muito alto, eu não estava-lhes a bater como estivesse a bater no miúdo, como é óbvio. Sim, mas né? estão a trocar de igual para igual. Igual, exatamente. Para um atleta mais leve, aquilo não caiu bem. Depois a seguir, como um atleta mais pesado, e eles tentaram responder da mesma maneira, pá. Então, tipo, é um momento muito complicado, né? Tipo, estás sozinho, não tens ninguém a pedir para pedir ajuda. Tens de lutar com as armas que tens, mas também, na verdade, é um desafio e ajuda-te a crescer. Né? E depois, eu tive esse torneio na Finlândia, uma semana depois, e cheguei à final. Fiz 3 combates em 3 dias seguidos. Lutei na final com um filipino que tinha sido campeão asiático no mesmo ano, e perdi por uma diferença de 3 pontos. Ou seja, foi um bom torneio. Exato. Eu ganhei a primeira luta um atleta da casa, um finlandês. No segundo eu ganhei um atleta da Tunísia, que depois, mais tarde, salvo erro, 2 ou 3 anos mais tarde, chegou a ser campeão africano. E depois perdi com esse filipino na final. Foram 3 combates em 3 dias seguidos, com um nível muito, muito alto, e senti-me bem por isso. Uma vitória que também me marcou um bocadinho foi no Campeonato do Mundo em 2009, em que na primeira... Os portugueses, na verdade, tipo, são vistos como o bonus point num campeonato. Se for um sorteio e sair um português, até esfregam as mãos. E eu na primeira ronda desse campeonato calhei com um atleta sueco que no ano anterior tinha sido vice-campeão da Europa. E nós estávamos no balneário e veio o treinador da Suécia, e em conversa com outro treinador que eu não sei, estavam-lhe a perguntar como é que esse atleta estava a nível de físico e como é que iria ser o percurso no Campeonato do Mundo. E eles estavam tipo a falar de uma forma confiante, a dizer que estava bem, não sei o quê. Pronto. Depois acontece o combate, eu ganhei o combate na primeira ronda, tipo 6-3 ou 7-4 ou qualquer coisa assim. E no final os gajos não me queriam sequer cumprimentar, tipo, foi mesmo muito estranho. É normal, nós acabamos a luta, cumprimentar as equipas técnicas e o atleta. E eles, tipo, eu sei que eles me cumprimentaram, tenho isso em vídeo, porque eu estava com a mão estendida, porque se eu não estendesse a mão eles não me iriam sequer cumprimentar, percebes? Então isso deixa-me de um lado satisfeito e de um lado triste, que é tipo, partilhamos do mesmo desporto e se não há um respeito é triste, e o lado que eu fiquei satisfeito é pelo lado tipo, olha, bateste já, tipo, estavam a desprezar e venci, pronto, se calhar por isso é que lhes custou mais. Sim, mas pá, a vitória pode surgir para os dois lados e acho que faz parte do desporto perder e ganhar, e é chato quando do outro lado está alguém que não quer compreender isso ou que não quer respeitar isso. Mas eu sinto exatamente a mesma coisa que tu estavas a falar ainda há bocado na parte dos treinos. Eu acho que mesmo quando vamos treinar a uma equipa diferente, ou se alguém de uma equipa diferente vier treinar comigo, pronto, falando assim, eu nunca vou fazer para cascar no gajo, ou se ele até tiver um nível melhor do que o meu, eu vou tentar aprender ao máximo com ele e até nos podemos picar de uma forma amigável, porque eu não sou nada apologista de treinar tipo bar aberto, para andarmos aqui à porrada, já basta as lesões que temos em combates, quanto mais estarmos a aleijar no treino, mas nunca de uma forma desrespeitadora, nunca aquilo que estavas a contar quando foste à Turquia, de este gajo até se está a safar aqui com o mais levezinho, mete lá o gajo agora com o mais pesado e eles que andem à porrada, que é para o gajo levar umas pingas.
Pá, também não acho que isso não fica bem. Sim. Ainda mais tu te deste ao trabalho de ires para um país diferente, para uma escola diferente, para treinares com uma equipa que tu consideras ser uma boa equipa, porque senão também não ias lá. Acho que da parte da equipa também podem pelo menos tentar receber bem e ensinar-te alguma coisa, digo eu. Aquilo pode ter ali duas perspectivas. Uma é essa e a outra é porque aquilo, na verdade, estava a ser tipo um estágio para quem iria integrar a equipa na competição. Ou seja, estávamos muitos atletas e só 2 é que iriam integrar a equipa por peso. Então, podia também ser uma forma de querer mostrar serviço e de garantirem o lugar deles, né? E também as realidades dos povos também são outras, né? Os turcos há de ter se calhar uma filosofia ou uma maneira de estar diferente da nossa. Então, mas explica lá, estavas a dizer que só 2 por peso é que iriam, iriam ser sancionados, e quem é que sancionava a malta? Como é que isso era funcionava? essa equipa, ou seja, a equipa era turca, o promotor era turco, e depois eles é que escolhiam quais os atletas que iriam representar cada categoria de peso, que na altura acho que eram só 5 categorias de peso. E depois na minha categoria de peso acabaram por ficar 2 turcos. A verdade é que, à conta do boxe, fartaste de viajar. Sim, já tive. Olha, nunca fui ao continente americano, nem à Ásia, mas a Ásia quer ir numa perspectiva de treino, eu por iniciativa própria. Sim, Quer dizer, já foste à Turquia ao lado asiático, sim. portanto já foste à Ásia. Não é? mais para o outro lado, mais longe. Mas curtias ir à Ásia, assim, a algum país? Sim. Acho que curtia ir para... Muitas vezes a malta pensa na Tailândia, no Muay Thai, como é óbvio, é um desporto, não sei se é o desporto nacional. É o desporto nacional. Mas a nível de boxe também tem um grande nível. E também... Na Tailândia? Também. Sim, a Tailândia eu sei que tem alguns campeões, mas não tenho a noção de se realmente é assim. Tem. E muitos na categoria leve, ou seja, o meu peso é um peso baixo, acabaria por ser um proveito muito grande, se calhar... Eu ainda treinei com um campeão de boxe na Tailândia, por acaso, um campeão de boxe da WBC. Não sei se era campeão asiático só. Sim. Acho que não, eu sei que há um que é campeão mesmo da WBC do mundo, mas não foi com esse, foi com um rapaz que eu acho que é campeão asiático da WBC. Também levezinho, há de fazer se calhar 54 por aí. Sim. Eu quando ia num campeonato do mundo não me lembro de ver nenhum tailandês se calhar com mais de 75 kg, não me recordo mesmo. Era um levezinho já. Agora as categorias mudaram um bocadinho, mas na altura até aos 70 kg havia umas 5 ou 6 categorias, então havia muitos atletas desses pesos vindos da Tailândia. E era numa perspectiva dessas que curtias ir à Tailândia? Tipo treinar fazer um campozinho. Treinar, tipo... Assim uns tempos. Yeah. Como o Diogo já foi. Só que eu mais para o Muay Thai. Boxe nunca fui. Esse calhou ele treinar com esse rapaz porque ele era atleta, mas de um campo de treino de Muay Thai, em que havia um treinador de boxe especificamente que ia lá dar boxe aos lutadores de Muay Thai e levava alguns atletas dele também para irem lá treinar. E então juntava-se ali e esse rapaz estava lá por acaso todos os dias, que eu acho que ele era mesmo residente do campo de treino. Dormia mesmo, vivia no campo de treino e esse treinador ia lá e pronto, treinava ele também, às vezes trazia atletas de outro ginásio deles e treinava boxe para a malta do Muay Thai também. Partilhava um bocadinho o conhecimento, é bom. Claro, é sempre bom. E na Ásia, que outros países é que tu consideras assim mesmo bons no boxe? Na Ásia? Na Ásia. As Filipinas, não é? As Filipinas, o Japão. O Japão agora tem um campeão novo, não é? Também peso leve. Naoya Inoue. Exatamente. Peso galo. Que é uma máquina. Também no Japão também muitos pesos leves. Ok. São muito fortes. E a Rússia, né? Tipo... Mas as Filipinas também, a nível, vamos dizer, mesmo a todos os níveis, desde amador, profissional e profissional, têm um bom nível, então. Sim. Ok. Porque eu tinha sempre a dúvida, porque pronto, o Pacquiao é filipino, obviamente, mas eu nem sequer sabia se ele treinava realmente nas Filipinas ou se treinava fora das Filipinas. Acho que o início da carreira dele nem foi feita lá, mas depois... Pronto, era mais por isso também, eu não tinha... Ele é que se calhar está a ajudar a desenvolver muito agora o aspecto profissional na Tailândia. Nas Filipinas. Sim. Mas o início da carreira dele nem sequer foi feito nas Filipinas. Acho que foi. E já foi há uma catrefada de anos, que ainda no outro dia o Pedro me teve a dizer uma coisa, que é verdade, que o Pacquiao foi o primeiro campeão do mundo
em 3 décadas diferentes, não é? Ou 4 décadas diferentes, exatamente. O Pacquiao começou a lutar no peso mais leve do boxe, que é o peso palha, que acho que nem chega tipo a 49 quilos, acho eu. Com que idade? Devia ter para aí 14 ou 15 anos, meu, não é? E hoje em dia já lutou em 67 ou 69 quilos. A tendência é essa, não é? É o pessoal ir subindo o peso. Subir um bocadinho, sim. Subir um bocadinho. Ainda te vamos ver a jogar aí nos 80. Acho que não. Em grande, Pedro Matos. Por acaso também tive a sorte de, numa das minhas idas à Tailândia, conhecer e treinar com 2 rapazes filipinos que eram lutadores de boxe. Treinávamos não Muay Thai, treinávamos boxe. Eu estava num campo, mais uma vez, num campo de treino de Muay Thai, em que tinha estes 2 rapazes a darem boxe lá à malta do Thai, e acabei por treinar com eles. Também tinham um bom nível. Um deles então era assim, realmente bom. E enquanto atleta, qual é que foi assim o nome, tipo, nem é o nome, mas o lutador que, tipo, melhor que te defrontaste? Que tu olhaste e disseste assim, epá, este gajo eu não... era mesmo muito difícil a dar-lhe a volta. Olha, se queres que diga, acho que tenho uma mão cheia deles para falar. Força. Olha, eu do outro dia estive a ver a minha caderneta da AIBA, que é onde tem os registros de combates internacionais. E eu se olhar para as atletas que defrontei a nível olímpico e onde é que eles estão hoje a nível profissional, tenho para aí 7 ou 8 gajos que já são campeões do mundo. Ou seja, há muitos atletas que fazem o percurso normal, fazem o percurso olímpico, muitas vezes conseguem tirar uma medalha olímpica ou não, e depois dão o salto para o aspecto profissional. E a verdade é que muitos dos atletas que eu defrontei em campeonatos da Europa e do mundo hoje em dia já são campeões mundiais de profissionais. Tens um irlandês que é o Michael Collin, tem um porto-riquenho, esse talvez tenha sido o atleta que eu senti a bater com mais força, que é o Macho Arroio, que também foi campeão do mundo da IBF. Entre outros gajos. Olha, do outro dia, em curiosidade no Instagram, apareceu-me assim um gajo da Arménia que estava a ver ele a treinar com o Freddie Roach. Eu assim, este gajo aqui não me parece estranho. Conheço a cara dele de algum lado. E então, o que é que eu fui fazer? Fui lá à caderneta, vi realmente, que eu tinha lutado com um gajo da Arménia na Finlândia 1 ano. Depois fui ver o nome do atleta, fui pesquisar outra vez o nome, era o mesmo gajo. E eu depois mandei-lhe mensagem, ele até respondeu, eu não sei o quê, com a fotografia a dizer que tínhamos lutado. E foi interessante. O gajo hoje em dia treina com o Freddie Rhodes, acho que já foi campeão do mundo também no título da WC Internacional. E às vezes há essas curiosidades, né? Que a gente vai perdendo o contacto e a ligação das pessoas. Mas isso mais uma vez prova que tu és um atleta que se calhar se tivesses vivido num país diferente ou tivesses nascido num país diferente, com o nível que tu tens em Portugal e com as pessoas com quem tu já lutaste, se calhar se tivesses tido outras oportunidades porque a organização no país fosse diferente, e se calhar tinhas chegado bem mais longe do que aquilo que chegaste. Sim, olha, há uns tempos falámos assim uma conversa muito rápida no meu ginásio e falámos sobre isso, que é o nível que nós temos no treino ajuda-nos imenso a crescer como no aspecto competitivo, né? E o que eu sinto muito, ou senti nos últimos tempos, é esse, que é, ou seja, não tenho atletas, não estou a dizer que não há bons atletas em Portugal, não é isso, mas o nível que eu necessito de exigência é mais alto. E não há nada mal nisso, é normal, não é? Então, por exemplo, eu em 2019 fui treinar fora, em Inglaterra e em França, e eu fiz mais rounds de sparring num mês do que faria para aí em 2 anos. E com atletas de nível. E então, se podia ser outro atleta noutro país com um nível mais alto, se calhar podia, se calhar não podia. Acho que é uma incógnita, né? Na verdade, com outras condições, talvez o teria sido. Como é que vês o nível do boxe em Portugal ainda? Tipo, uma fase muito embrionária de crescimento, acho que queremos pôr numa situação desconfortável. Exatamente. Estou aberto a falar de tudo, sem problema. Não, é assim, olha, eu acho que como em qualquer desporto, não falando só nos desportos de luta, acho que a parte da formação, ou seja, as camadas jovens, vai ter um reflexo muito importante nas camadas séniores.
E eu acho que, ainda que as coisas já estejam a mudar e muito, ainda há algum, sei lá, algum receio de nós colocarem os filhos a fazer uma modalidade de combate. Pode ser também, na minha opinião, que seja por um aspecto negativo em termos da estrutura da federação e da forma como é organizado, porque, por exemplo, falando no Karaté, por exemplo, eu nunca fiz Karaté, mas tens um sistema de graduação e tens o kata, que não há contacto. Ou seja, um pai olhando para o Karaté acaba por ser uma modalidade se calhar mais aceita, porque nunca pode haver... Acham que é mais seguro. Não há o contacto. Tens a questão dos cintos, que acabam por ser um objetivo para a criança perceber o que é que tem de atingir a seguir, e o boxe não tem isso. Ou seja, no boxe não há graduações, não há nada. Para uma criança, ou seja, não há competição, não pode lutar. Não há um sistema de graduação ou de outra forma de avaliar que eu possa avaliar numa questão de crescimento. A Qual é o competição, objetivo? desculpa estar a interromper, a competição no boxe começa a partir de que idade? Salvo erro, é aos 13 anos em Portugal. E no kick? Ou não Desde tem? puto, acho que pá, Para mim o kickboxing oito, tem uma margem muito maior nesse aspecto. E vê-se? É? E vê-se? E vê-se. Em Tipo, nível mas nacional... é assim, sem querer estar aqui no que toca à parte das graduações, por exemplo, não sinto diferença nenhuma no kick. Eu vim do Karaté, por acaso, e sempre me motivei muito mais depois a fazer kickboxing e Muay Thai, independentemente de haver graduações ou não, porque eu nunca fiz nenhuma graduação. Mas já competias. Já competia, Pois, sim, porque eu Se entrei... calhar o teu objetivo é isso que eu Era queria outro. dizer, ou seja, uma criança que os pais imaginam, quer que ele faça boxe, mas não quer que ele faça competição. Claro. Como é que tu consegues motivar uma criança, tipo, tens de chegar ali, àquele Sim. ponto. É preciso um bom trabalho da parte do treinador, e aí eu acho que lá está, por isso é que cada vez mais tu vês treinadores específicos de crianças e treinadores específicos para adolescentes e isso sem adultos, dúvida, isso sem porque dúvida. são coisas completamente diferentes. Completamente. E tu, para motivares um adulto, mesmo que tu vês, eu vou falando da minha equipa, que se calhar mais de 80% da minha equipa é malta que treina só para se sentir bem. E que não têm objetivos competitivos, e treinam alguns deles todos os dias. E uma criança, já para tu conseguires mantê-la motivada e agarrada ao desporto, é muito diferente. Então, se calhar tem que ser alguém com um mindset um bocadinho diferente para conseguir. Também, eu acho que... É uma questão de formação. E depois, uma coisa que eu acho que também está um bocadinho melhor no kickboxing, assim, um bocadinho muito melhor, é a parte da organização federativa. Porque, pá, eu por exemplo, fiz boxe, já não me lembro em que ano é que eu fui competir boxe, mas deve ter sido 2010, 2011, por volta de 2011 talvez, e eu fiz o campeonato regional de consagrados, ganhei, e nem sequer houve campeonato nacional. Pois, houve ali um ano ou outro que aquilo estava... Eu estava todo motivado, porque eu tinha partido a tíbia, não podia competir Muay Thai, fui fazer boxe, ganhei o campeonato regional, ainda me lembro de falar ali, era o Fialho, o Zé Fialho, que era meu treinador. Pá, pronto, agora vamos ver quando é que é o Nacional, eles vão de avisar. Depois foi passando meses, não houve, nem sequer houve. E sim, a nível estrutural está complicado. Se uma coisa tão simples, entre aspas, porque obviamente não há de ser simples para uma federação organizar competições, mas os campeonatos que são essenciais, falando dos regionais e do campeonato nacional, acho que isso tem que haver, não há outra hipótese. Se queres manter a modalidade viva no teu país, tem que haver pelo menos um campeonato nacional. Até é preferível não haver regionais e organizam só o nacional. Pronto. Agora, haver regionais e não haver nacional é que não faz sentido nenhum. E eu vou lidando com algumas pessoas do boxe e muitas delas queixam-se da parte federativa estar assim um bocadinho... Então, está sem calendários, sem estruturas, não está bom para... Ou seja, há muito para alterar no mundo do boxe em Portugal. Estás a falar de uma modalidade olímpica que se as coisas fossem bem estruturadas, podias até fazer um crescimento da tua carreira, mesmo que não fosse a nível profissional, porque tu podias amador, claro, fazer só combates amadores e se corresse bem ires aos Jogos Olímpicos e se calhar acabavas a tua carreira aí e estavas todo contente por teres ido aos Jogos Olímpicos. Há seleções ou países que a grande maioria dos atletas só fazem carreira olímpica. Por exemplo, tens o caso da Itália, tens muitos atletas que só fazem o percurso olímpico. Eles, quando integram a seleção, dão-lhes um cargo no exército ou na polícia, e então eles ficam a receber por aí, e quando acabam a parte desportiva,
tem sempre uma Entrou para o segurança logo Isso é espetacular e era ótimo que em Portugal fosse assim, mas talvez seja uma coisa mais difícil de alcançar. Claro. Agora, se olharmos para uma modalidade olímpica, como é o caso do boxe, e pensarmos que com o mínimo de estrutura as coisas poderiam ser muito mais bem feitas, é tu pensares que se bastava haver um campeonato nacional, os apurados ou os número 1 do campeonato nacional em X categorias poderiam então representar a seleção. Sim. Depois até poderia cada um pagar do seu bolso para ir aos campeonatos internacionais, que eu já vi isso acontecer até na Federação de Kiki e Muay Thai. E no Jiu-Jitsu é muito assim. O pessoal paga. E faz parte no início de uma federação. Ok, estes X gajos vão e raparigas também vão pertencer à seleção. Agora, nós não temos dinheiro de pagar estes atletas para irem representar a seleção aos campeonatos ou aos apuramentos dos Jogos Olímpicos, mas eles estão livres de ir. E de alguma mas só forma... pode ir aqueles, porque Pronto, cumpriram, chegaram ao... Exato, agora, a partir do momento que tu nem um campeonato nacional tens, essa falta de estrutura torna tudo muito mais difícil. Sim. E tu eras um atleta com o nível do caraças que dizia, olha, eu quero ir representar, e fazias tudo por ti. Iniciativa própria, exato. Exatamente, mas pensa assim, mesmo que tu tivesse um campeonato nacional ou um regional, não te ia fazer mal nenhum, só te ia dar mais combates e mais aliás, rodagem na competitiva. altura eu acho que essa situação que tu viveste foi tipo 1 ano ou 2 que acho que houve não houve campeonato, porque sempre houve. Eu, por exemplo, na minha carreira de amador, eu fui 3 vezes campeão nacional, 4 vezes campeão da Taça de Portugal. Sempre houve a competição, mas eu sei que houve 1 ano ou 2 que Tiveste azar, Diogo. Mas eu também nisso já estou habituado a ter azar. mal o ano para partir a tíbia. Mas pronto, tenho pena, é porque vejo atletas com um bom potencial no boxe cá em Portugal, e tu és o exemplo que eu falo sempre quando falo de boxe em Portugal, e acho que teria sido muito mais fácil o teu percurso se a federação tivesse minimamente estruturada. E mesmo depois em nível internacional se calhar tinhas conseguido fazer mais coisas se em Portugal tivesses mais competições. E se calhar mais do que ser mais fácil, lá está, se calhar era bom ele estar num estágio na Turquia e sentir que no mínimo tinha algum apoio, nem que fosse, sei lá, alguém deste lado de cá do telefone, que não fosse só o Paulo, não é? Sim. Tipo, mas uma estrutura por trás, quer saber como é que ele está, como é que não está. Se ele tivesse ido ao estágio na Turquia, mas em vez de... Antes de ir ao estágio na Turquia, tivesse feito 5 ou 6 combates em Portugal, numa Taça de Portugal, num Nacional, numa gala qualquer que alguém organizou, mesmo quando ia para o estágio de bater o lugar contra os outros atletas que lá estavam, se calhar sentia-se muito mais à vontade. Sim, mas voltando ali um bocadinho atrás, como eu sou um peso leve e chegou a uma altura, por exemplo, nos meus últimos 4, 5 anos de boxe olímpico em Portugal, ele estava tipo uma vez por ano com um português. Ou seja, as dificuldades que eu senti nas minhas sempre primeiras... com o mesmo. Não necessariamente, mas eu era na final do campeonato da Nacional ou na final do campeonato da Taça de Portugal. Aquilo que eu senti no início, quando joguei fora, é que o nível era muito elevado para aquilo que eu estava na altura. Depois, com a regularidade de vezes que eu lutei fora, os atletas portugueses começaram a sentir isso comigo. Claro. Então, a disponibilidade que há de atletas para lutar com alguém com um nível mais alto acaba de ser mais reduzida. Eu como atleta, eu penso ao contrário. Por exemplo, eu no início de começar a lutar, se me chamassem todas as semanas para ir lutar a Espanha, eu ia. E sabia que não ia ganhar, de certeza, porque primeiro os juízes inflacionam aquilo tudo, mas depois porque o nível de espanhol também é bom. Aliás, ainda é bom, melhor que nós, muito claramente. E então, mas eu ia, e é certo que fui muitas vezes, tipo, às vezes merecia ganhar e dava uma derrota, depois chegou ali um momento, já não me davam a derrota, davam um empate, mas eu ia. Então fez com que o meu nível começasse a subir muito, porque ele estava com muita regularidade, com atletas quase sempre com um nível superior ao meu, fez com que o meu nível também subisse, ou seja, e depois a regularidade que eu lutava em Portugal também reduziu muito. Diminuiu, claro. Sim, o teu nível evolui, é normal que a partir do momento que tu atinges um nível mais alto, há menos atletas dentro daquele patamar, vamos dizer assim. Mas
mesmo a quantidade de atletas que tu vais ter nesse patamar é influenciada pela estrutura Sim, que claro, vem de trás. Que é, ok, tu até tens um miúdo com 50 e tal quilos que até tem jeito, mas o puto está motivado para competir e não há competições. Lutas, exato. Depois aparece uma luta uma vez por ano, ele até faz aquele combate. Se correr mal, se calhar nunca mais vem. Pois. Se calhar desiste até antes de haver a luta, porque o treinador diz, pá, não há calendários, os gajos não sabem, então estou aqui a treinar isto, não. Sim. Porque os putos são assim. É verdade. Sim, quem vai Estás treinar com o aspecto de competir Claro, acaba tu de és, ser aí. eu falo por mim e até foi a minha carreira ao início correu sempre bem, porque eu tinha muitas competições e perdia uns, ganhava outros, mas eu lutei hoje, já estou a pensar no que é que vai acontecer daqui a um mês, nem estou a pensar na que perdi. E isso dava-me aquela motivação do sempre a evoluir, sempre a evoluir. Se calhar se eu fosse mais puto e ia lutar até corria mal e não tinha mais nada marcado, e agora só daqui a 6 meses é que vou lutar. Claro. Se calhar desmotivava. E mesmo assim, na minha altura, ainda aconteceu muitas vezes eu preparar-me para ir a um campeonato e chegar e não ter adversário, pesar e tudo. Olha, na tua categoria não há o trabalho adversário. de casa todo feito e depois chega E eras puto e chateava-te, mas eu como até tinha aquela ambição de vir a ser lutador desde muito cedo e de querer viver disto desde muito cedo, não descarrilei. Mas vejo facilmente outro miúdo da minha idade a descarrilar. Claro. E acho que é muito importante teres uma boa estrutura desde as camadas mais jovens, tal como estavas a dizer há bocado, para manter estes putos agarrados à modalidade e para quando chegarem a mais velhos teres mais atletas nesse nível que tu sentiste que não existia. Isso seria, a teu ver, a principal alteração a ser feita? Um apoio maior dúvida. na formação dos atletas. Por exemplo, se olharmos para o futebol, né, que é o desporto que é em Portugal, porque é que temos melhores jogadores do mundo, melhores jogadores... O investimento na formação é brutal. Sim, tens putos que começam a jogar futebol aos 6 anos. Exato. Chegam aos 16, já levam 10 anos de futebol, com um nível... Com as melhores condições, com os melhores treinadores, nutricionistas, tudo. Sim, exato. Às vezes, isso sem dúvida que ajuda, mas às vezes eu acho que o conhecimento muda tudo, né? Por exemplo, se nós olharmos para o boxe ou também tipo para o Muay Thai, por exemplo, se calhar vemos atletas na Tailândia ou em Cuba que em termos de condições materiais é nada, bola, mas o que é que eles têm? Têm o conhecimento, têm a experiência, ou seja, aquilo que lhes poderia beneficiar nas condições materiais, eles têm o reverso Sim, a questão é que tu também, quanto mais investes na modalidade, mais retorno tens. Acabas, independentemente, quando eu digo investir, não tem que ser dinheiro, porque não tens que investir em termos de materiais e condições Um bom exemplo disso é a Espanha. Se nós olharmos, eles investiram no desporto brutalmente, sobretudo acho que foi ali com os Jogos Olímpicos de 92, que foi Barcelona, acho eu, não é? Eles fizeram um investimento brutal numa data de esportes e hoje em dia tens campeões de ténis, são campeões de basquete, são campeões no boxe, tu disseste que tem um bom nível, ou seja... Se houver um investimento no desporto em si, e que lá está, não tem, quando eu disse não tem que ser em dinheiro, o dinheiro tem que estar sempre minimamente envolvido, mas não tem que ser dinheiro para material, vamos dizer, ou para condições, mas na estrutura do desporto em si, em termos organizativos e competitivos, mais competições regulares e isso tudo, vais ter retorno mais cedo ou mais tarde. E no futebol vês isso, apesar de ter de certeza havido injeção de muito, muito dinheiro, mas lá está, se tu começares a organizar as coisas passo a passo desde cedo, o conhecimento, mesmo que não tenhas os bens materiais, tu tens esses exemplos na Tailândia e em Cuba, tal como disseste, que gajos que não têm materiais nenhum, e se for preciso treinam com luvas de há 10 anos atrás e nem caneleiras têm para treinar, têm um nível do caraças, porque quem lhes ensina já passou pela mesma coisa que eles, e quem ensinou, quem lhes ensina a mesma coisa, são gerações e gerações dedicadas àquilo. E cá em Portugal eu acho que falta às vezes um bocadinho disso também por falta de cultura desportiva de Portugal em si. Não estou a falar nem de boxe, nem de Muay Thai. Estou a dizer, mas sentes que está a mudar? Sim, desde que praticar, tipo, desde que começaste até hoje, sentes que há... Por exemplo, falando do boxe, acho que a nível competitivo há menos competição, há menos atletas a competir, mas em termos de praticantes, eu acho que há mais pessoas a praticar, assim como no kickboxing. Isso é bom, não é? que eu tenho, por acaso, no que toca ao boxe é tipo, se recuares, assim, 20 anos, não havia mais boxe e mais a sério há 20 anos atrás do que agora. Sem dúvida. Pronto, é isto que eu também acho que é estranho. Uma modalidade que eu lembro-me quando era puto,
ver, tipo, e já eram pessoas que se calhar já nem lutavam naquela altura, mas tipo, Orlando Jesus, Sim. mais X atleta, mais não sei o quê, tu vias, havia ali uma comunidadezinha do boxe que havia competições, mesmo no Parque Mayer e Claro. tudo. O Paulo, Hoje em dia, Nesse tempo o mais Paulo atrás, também, Paulo Seco, exatamente. é a minha opinião, né? Mas na verdade, esse tempo não existia muitas mais alternativas, ou seja, era o boxe, o kickboxing, se calhar nesse Nem, É tempo, verdade, nem é. existia, se calhar se existisse tinha Yeah. acabado de começar, não havia o jiu-jitsu, Tinhas o a MMA, greco-romana sim. na Casa Pia, mas era para meia dúzia de Sei. pessoas, né? Quando pensávamos em esporte de combate, pensávamos no boxe, né? Mas lá está, por ser mais antigo e por há umas décadas atrás haver essas competições, se tivessem se calhar aproveitado o balanço Sim, com que vinham continuar o antes, trabalho, sim, exatamente, porque houve ali um momento que as coisas não foram geridas da melhor descambaram. maneira. Não sei né? como, não sei o que é que aconteceu, porque eu também, sinceramente, não estou muito ligado ao mundo do boxe hoje em dia cá em Portugal. Mas tenho alguma pena porque é um desporto que eu vejo com um potencial dos diabos e acho que Mas está a crescer, não é? Aliás, e o Pedro está a fazer agora o seu contributo para isso com um ginásio, que é o Sim. Vitória Nobrarte. Portanto, o Pedro, além de atleta, também é treinador Sim. e coproprietário de um ginásio, não é? Sim. Como é que é ser treinador? É diferente de ser atleta, certo? Sim. Como é óbvio. Em Olha, quê? Eu em 2015 decidi que ia fazer do boxe pelo menos até conseguir a minha vida a tempo inteiro. Enquanto deixarem. Yeah. Eu trabalhava na Vorten e na altura até já tinha um ordenado bastante bom, eu tinha uma perspectiva de continuar na empresa a crescer. Mas no último ano já muito pouco ou nada conseguia treinar ou lutar. Dava aulas também, já. E depois eu comecei ali com umas dores na perna e não sei o quê, e mais tarde fui ver, estava com uma hérnia discal. Ele já estava num estado tão grave, quando eu fui à consulta do médico, ele disse, pá, isto é para operar o mais rápido possível. E aquilo bateu-me assim bem no fundo. Para o médico foi tipo uma cena web banal, que o gajo já deve operar gajos à hérnia. aos mecânicos de pessoas, Para mim, fiquei bem nervoso e comecei logo a pensar se podia continuar a treinar, a lutar e não sei o quê. Ele disse, amigo, você é operado hoje, amanhã vai para casa pelo seu pé, não sei o quê. Então, depois, nesse ano, eu decidi que iria deixar a Vorten, iria dedicar-me ao boxe. Então, e foi assim, fui operado em junho. Foi, nem um ano chegou, mas foi um momento de viragem, tipo drift e virar o carro para o outro lado. Deixei a Vorten em agosto. Em setembro comecei a dar aulas, já tinha 2 sítios a dar aulas, depois arranjei outro local. Em dezembro fiz o meu último combate de boxe olímpico e depois em janeiro de 2016 organizei, em parceria com o Paulo Seco, organizámos a minha estreia de boxe profissional. Ou seja, virei tudo do avesso. A questão em relação à tua pergunta é, olha, eu acho que cresci como atleta quando comecei a dar aulas, porque acabas por falar de forma mais regular das coisas que tu achas que são importantes e da forma como ensinar, interiorizas as coisas de uma forma mais regular. E eu gosto mesmo de dar aulas, tipo, por isso, às vezes, por exemplo, já houve momentos no ginásio em que abri às 7 da manhã e fechei às 10 da noite. As pessoas perguntam-me como é que eu consigo. Eu disse, pá, para mim, tipo, passou 4 horas, nem sei quantas horas passaram. Porque gosto mesmo de dar aulas, gosto mesmo de ensinar e quando tens um grupo de pessoas que... No Vitória, o nosso foco não é toda a competição, pelo público que nós temos, porque não é o nosso objetivo. Ainda assim, as pessoas que, pelo menos o grupo de pessoas que nós temos, são pessoas que gostam de aprender e nós, apesar de não ser competição, ensinamos o boxe como ele fosse para alguém que iria lutar.
E a verdade é que, apesar de ser um ginásio onde a vertente competitiva não é o foco, Sim. já há lá malta com um bom nível de boxe, sim. não é? E já tivemos atletas, rapazes Ouvi mais falar jovens. de um gajo que é o Patinho. Dizem que ele tem jeito. Também O Patinho não também percebe passa nada lá uns disto. rings, passa lá uns roundzinhos pelo ringue. Mas sim, Sempre a levar na boca. alguns sócios do clube, como são mais jovens e têm ambição de lutar, nós ajudamos e já tivemos, não muitos, mas já alguns atletas que fizeram competição. Uhum. E não fazemos essa distinção. E como é que é conseguires ser treinador e treinares ao mesmo tempo? Isso é sempre É difícil. a minha dúvida, porque Eu acho não que tinha isso deve noção. ser uma missão. Eu dou PTs e treino, é uma Sim. coisa, e por exemplo, agora, como quando ia combater em outubro, que depois acabou por ser cancelado, parei durante aquele mês, já foi um mês porque o combate apareceu assim um bocado em cima, de preparação, eu cancelei os meus PTs todos. Disse, malta, vou desaparecer durante o mês. Como é que tu consegues gerir o dar aulas e o teu Sim. próprio treino? Dar aulas e, atenção, abrir o ginásio às 7 e sair de lá às Exato. 10. Pronto, cansaço, tudo. Acho que é preciso organizar, né? E claro que abdico de algumas aulas também. Temos uma equipa de treinadores que permite também que eu possa ficar um bocadinho mais livre. Mas na verdade já passei por coisas mais difíceis. Tipo, imagina. Uma hérnia discal quando trabalhavas na Vorten, por exemplo. Isso acho que acaba por ser. Por exemplo, o boxe profissional depende de qual é que é o teu objetivo, mas se tu queres chegar a algum lado, é preciso uma gestão, é preciso, por exemplo, uma derrota no início de uma carreira de boxe profissional pode contar muito no teu progresso. Uhum. E eu, quando passei à vertente profissional, sabia o que é preciso para chegar àquele ponto. E o que eu queria era disputar um título da Europa de uma federação importante, porque federações há muitas, e aquilo que eu queria era uma federação que realmente me valorize e que valorize o combate em si, ou seja, que valha a pena aquele trabalho. E para isso o que é que tinha de acontecer? Eu tinha de ganhar, e se eu quisesse lutar fora, não iria ganhar, ou seja, ou ganhava por KO ou não ganhava, e então tens duas escolhas, também porque não há uma regularidade de eventos em Portugal tão grande que te permita lutar e fazer tipo 3 ou 4 combates por ano e que os venças. E se tu queres fazer um currículo consistente, tipo, não podes estar a pensar no dinheiro. Se queres pensar no dinheiro, vais lutar para fora. Uhum. E então essa foi aquilo que defini com o Paulo, que é, vamos tentar ao máximo lutar em Portugal. E para isso era preciso o quê? Era preciso sermos nós a fazer os eventos. Ou seja, cabe na cabeça de alguém, eu cheguei a estar a organizar eventos e ir buscar o meu adversário ao aeroporto. Eu, com o meu carro, vou buscar o meu adversário que no dia a seguir vou estar com ele no ringue a bater-lhe. Tipo, cheguei... Eu e o Paulo fizemos um evento em 2016. Entretanto, houve eventos e ainda bem, com um nível muito bom, seja a nível de atletas que estão a lutar, como a nível da organização. Mas nós organizámos um evento que já não havia um evento daquela qualidade há muito tempo, em que foi organizámos um evento, só tivemos 5 combates de boxe profissional. Não é muito fácil organizar um evento com essas condições. Não, esse foi no pavilhão do Arier. Okay. Também esqueci o nome agora. Casal Vistoso. Casal Vistoso, exatamente. E esse talvez tenha sido a coisa mais maluca que eu fiz. Tipo, imagina, eu na altura já dava aulas, treinava e tivemos a organizar o evento. Acabou o evento, tivemos de desmanchar aquilo tudo, porque no dia a seguir, às 10 da manhã, ia vir uma competição de voleibol. Ou seja, depois da luta, todo amassado, mas ainda vai desmontar tudo. Tivemos a desmanchar aquilo tudo. Tivemos pessoas do nosso grupo que nos ajudaram a desmanchar as coisas. Metemos o ringue cá fora do pavilhão. Eu e o Paulo deitámos-nos tipo, no carro dele, tipo 1h e tal. E depois nós os dois sozinhos estivemos a carregar o ringue para a caminhoneta, porque entretanto a malta foi toda embora.
e nós tínhamos de carregar o ringue, não havia mais ninguém. Tipo, eu às 7 da manhã peguei no telemóvel nos anúncios do OLX, a graças dizer alguma equipe. Oh, Paulo, a gente tem de ligar para alguém das mudanças. Tentámos para aí umas 3 vezes, só um gajo é que atendeu. E ele disse assim: isto ainda é muito cedo, não tem ninguém para ir fazer isso. Eu disse: então, não temos alternativa, temos de ser nós a carregar o ringue. Então, tipo, foi mesmo muito maluco. Ou seja, eu lutei, desmanchámos aquilo, carregámos o ringue numa caminhoneta, descarregámos outra vez. Foi um filme do... Mas fazia isso outra vez, porque, ou seja, são estes momentos que são a vida. Eu tinha um objetivo, ou seja, quando eu fiz, tínhamos estipulado em 2018, se as coisas fossem de acordo com aquilo que a gente estava a planear, para o título europeu, consegui lutar por um título da Europa. E então foi assim, tipo, eu fiz 8 ou 9 combates em Portugal, 5 ou 6 eventos fomos nós que organizámos, um combate eu fiz no Porto, que arranjámos um patrocinador para pagar o combate, e depois outro foi uma gala do Ramalho aqui no Atrela, que eu até perdi com um atleta que tinha feito a estreia do boxe profissional. Mas pronto, todos esses combates foram feitos em Portugal, e depois em 2018 não consegui cumprir o objetivo de lutar pelo título da Europa, mas em 2019 recebi 2 convites, ou seja, fiz 2 lutas em 2019, 2 delas foram para o título da Europa. Uma delas perdi, claramente, com um atleta de grande nível, o Sonny Edwards. Outra luta também perdi, mas na minha opinião eu acho que merecia ter ganho. É claro que é difícil avaliar, são 2 atletas a lutar pelo título da Europa, é porque o nível é muito aproximado dos 2 e o combate nunca irá ter um desnível tão grande. Eu, analisando ao pormenor as coisas do meu lado, acho que merecia ter ganho, mas é normal, estamos a lutar em casa do adversário, o evento está a ser feito para ele vencer. Que é outro problema que a malta nem sempre tem noção, que os atletas portugueses, visto que em Portugal e no boxe ainda pior do que no kick, porque no kick ainda há alguns eventos cá em Portugal, mas eu também fiz, acho que mais de 80% dos combates da minha carreira foi tudo no estrangeiro. Tu tens sempre que ir lutar à casa dos outros. Ninguém te convida para tu ires ganhar um combate. Claro, os títulos da Europa que tu ganhas no estrangeiro, os títulos do mundo que tu ganhas no estrangeiro, os combates, mesmo que não seja para título nenhum que tu ganhas no estrangeiro, são feitos para tu perderes. Porque é verdade, porque nenhum organizador vai organizar uma gala para o atleta finlandês ou para o atleta inglês lutar nessa gala pelo combate da noite, do evento, e perder. Claro. Não faz sentido. Isso não existe. E a malta não tem noção da dificuldade que é para os portugueses irem lá fora e fazerem uma carreira com pés e cabeça, porque é aquilo que tu dizes, porque uma coisa é a nível amador, outra coisa é a nível profissional, que as derrotas e as vitórias já fazem já têm consequências um bocado mais chatas no percurso da tua carreira. No kick e no thai passa um bocado despercebido, até porque como nós competimos com muito mais regularidade, é normal, toda a gente tem derrotas, não há hipótese. Eu considero que até acaba por ser uma mais-valia para a modalidade, porque os atletas, ou seja, os número 1 acabam sempre por se defrontar a determinada altura. Exato. E não há número 1 durante muito, a não ser que claro, que há exceções à regra e há gajos que são fenomenais, mas a maior parte dos número 1 são número 1 agora, daqui a um ano já não são, depois até podem voltar a ser, mas há ali muita competição e lá está, como disseste, faz crescer a modalidade. No que toca à parte do boxe, ou mesmo do MMA, por exemplo, no MMA também dão muito mais valor à vitória. Exato. Se perdes já aí és uma porcaria, perdeste, ou mesmo que não seja com esta coisa do és uma porcaria, mas dão mais valor. Se perdeste já vai ser mais difícil teres algumas oportunidades. Tu ao ires lutar ao estrangeiro, mesmo os combates em que tu ganhas por um bocadinho, vão-te roubar. Há combates em que tu ganhas bem, vão-te roubar à mesma. Por isso é muito mais difícil. A malta não tem noção disso. Eu, na verdade, nunca valorizei muito a derrota ou a vitória, porque eu gosto mesmo de estar em ringue, gosto mesmo de lutar, e não o faço pelo resultado. Ou seja, quantas vezes eu fui a Espanha lutar, perdi, já são 2, ou deram a derrota, aliás. Eu depois em casa vi o combate e disse, fiquei satisfeito porque acho que mereci ganhar. Eu fico mais chateado quando há títulos em jogo. Por exemplo, eu fui lutar em 2011 ou 2012 por um título da Waco Pro
em Itália, de classe A. Epá, e ganhei claramente o combate, tipo, mas como tu estás a dizer, aquilo era tudo feito. Tu nesse combate, houve um combate, tu ainda treinaste lá uns tempos connosco na Dina, pá. Eu cheguei a treinar na Dina talvez 2 anos, mas não foi nenhum desses. Eu fiz 2 ou 3 combates com a Dina, mas não foi nenhum desses. Mas pá, eu ganhei o combate claramente. Era o combate da noite. Na altura o atleta estava a dizer que era o último combate da carreira, tinha sido um atleta muito medalhado da Itália. O combate foi em Génova, que era a cidade do gajo, o promotor era o promotor do gajo, ou seja, eu mandei o gajo ao chão no segundo assalto e mesmo assim, como estavas a dizer, foi uma diferença muito grande e mesmo assim roubaram. Itália, o Petrógeno é italiano. Luta hoje, acho eu, ou já lutou. Luta hoje? No ano, acho que sim, já deve ter lutado, olha, de manhã. É engraçado, estou mesmo a leste dos desportos de combate no que toca à parte dos combates e sendo mesmo afastado disso. Não sei se é de passar tantas horas no ginásio. Eu só vejo no Instagram, tipo, de vez em quando e tal, tenho as páginas e tenho vejo. de recomeçar. Houve uma altura da minha vida que era... Estava no ginásio a treinar, vinha para casa comer, estava a comer e estava a ver combates. Ia treinar outra vez, vinha jantar, estava a comer, estava a ver combates. Hoje em dia aproveito o tempo que tenho em casa para fazer outras coisas. Ou aproveito, ao mesmo tempo que não estou em casa, estou a fazer coisas que nem sempre têm a ver com o desporto. Então desliguei-me aqui um bocadinho. Já agora, o que é que costumas fazer, Pedro, quando tens tempo e estás em casa? Ou seja, porque atenção, ainda há uma coisa que é, além de ser atleta de boxe, treinador de boxe e co-proprietário do ginásio, ainda faz comentários de desportos de combate em alguns canais, o Eleven, Eurosport, não é? A semelhança do Diogo, acho que grande parte dos atletas lutadores tiveram essa fase, né? Que estão, por assim dizer, a lamber combates a toda a hora, né? Depois, se calhar, não sei qual é que é o motivo, também eu já tive essa fase e agora... Não vejo combates assim a toda a hora, né? Eu gosto de acompanhar os combates que acontecem na generalidade e os bons combates, mas não vejo combates a toda a hora. Lá está, se calhar também é um bocado como aquilo que estávamos a falar há bocado de uma fase inicial da carreira, tu também queres lutar todos os dias. Pois. E se calhar agora já não queres. Agora já é um bocado, espera aí. Eu se pudesse, lutava todos os dias. Só que a verdade é que eu sei que nem é produtivo para a minha carreira, nem para o meu corpo. Exatamente. E tenho a noção consciente de que isso não é uma cena fixe. Mas ao mesmo tempo, eu gosto tanto de lutar, e acho que aí sou igual ao Pedro, pelo que o Pedro estava a dizer há bocado, que é a cena do... Eu gosto de lutar. Não dou assim tanto valor à vitória e à derrota. Eu quero é lutar. A cena de lutar é fixe. Eu gosto tanto de lutar que se eu pudesse, me dissesse assim, ok, não há consequências. Não te aleijas, não te lesionas. Podes lutar todos os dias que não há consequências. Então, era um festival. Nem desmontava o ringue das galas. Estava lá o ringue montado. Aí perdias a pica da coisa. É capaz, não sei. Eu estou a falar sem saber, que eu não lutei... Mas vejo, assim, a experiência mais perto que tenho de lutar todos os dias é tipo como o Pedro teve no campeonato, em que luta hoje, luta amanhã, luta depois para chegar até à final. Isso também aconteceu e dá-te uma pica do caraças. Porque, por exemplo, uma das cenas muito fixe na luta é a margem de erro. Ou seja, a diferença entre tu levares uma grande tareia ou de ganhares, pá, é do movimento mínimo, estás a ver? Do timing, ou seja... Sim, são coisas simples. E então é isso, que é, se não houver dano... erraste. Mas tens que sentir, mas sentias na pele à mesma. Ok, sentias tudo. A única cena é que acabava o combate, tipo, tomavas um feijão mágico e já não tinhas dor. Mas quando estavas a levar porrada, devia estar mesmo. Acho que isso também é um motivo que nos faz... Um feijão mágico ali. Exatamente. Eu acho que ninguém gosta de levar. Não, mas... Espera aí, o Bruno disse que gostava. O Bruno Lima, o segundo... Não, acho que ele não se lembra bem o que é levar uma grande bordoada na cara, que ninguém gosta. Mas acho que isso é um dos efeitos do combate. É nós, tipo, sentir... Eu, pelo menos... Sentes-te vivo, não é? Sinto isso, que é... gosto de dar e receber. Não gosto de só ir para um combate e só dar. Eu sou mais altruísta. Eu gosto mais de dar mesmo. Eu ofereço, na boa, dou. A receber não é preciso. Não me des nada. Está fixe. Eu não gosto... Por acaso eu não curto... Mas assim não passas dificuldade. Não, as dificuldades que eu passo, que eu vejo num combate... Aleijas-te a dar. também já me aleijei a dar, já me parti muitas vezes a dar, mas é a cena do como é que eu posso desvendar o problema que eu tenho à minha frente, que é o meu adversário,
de forma a que eu consiga Eficaz. bater no gajo E sem ele ele não. me bater a mim. Claro. Isso é o que eu curto fazer. Claro que acabas sempre por levar, mas as que tu levas e te doem, pensas logo, eu não quero levar outra vez. Exato. Então bora lá ser inteligentes, que é para bateres no gajo sem ele te bater a ti. Claro. Isto é a minha forma de ver o combate. Agora, claro que sei que o risco que corro naquele momento em que o gajo, vou fazer isto e sei que ele me pode acertar, mas eu tenho que ir e tenho que tentar. Esse risco dá-te aquela adrenalina extra e é isso que te faz sentir vivo, que é, tu sabes que pode correr mal. Pois. E não, eu espero que não corra mal. E eu não quero que corra mal, mas eu sei que posso. E só tu saberes que é uma coisa que às vezes as pessoas têm dificuldade também a perceber nos esportes de combate, é que tu vais para cima do ringue, tu treinaste. Deste o teu melhor, fizeste dieta, fizeste tudo a 100%, tu olhas para a tua preparação e dizes, não há nada que eu possa dizer que correu mal, correu tudo bem. Mas tu, quando somes para cima do ringue, tu não sabes o que é que vai acontecer. Claro. É uma incógnita. E essa incógnita é o que te dá. Porque tu não tens medo do teu adversário. Estás com medo dele, aquela malta mais leiga que pergunta, estás com medo do gajo? Não, ninguém, profissionais, ninguém tem medo de ninguém. Tu queres ir lutar. Mas aquilo, tu não saberes o resultado que vai acontecer depois da tua preparação, do esforço todo que tu fizeste, é que dá aquela super adrenalina. E o risco que tu sabes que corres. Porque tu pensas, do outro lado está um gajo tal e qual como eu, Que também ganhar trabalhou. que também quer ganhar. Yeah. Só vai sair um gajo a ganhar. Com muito... Às vezes empate. Exato, a não ser que seja um empate. Mas a vencedor só sai um. Yeah. Não há hipótese. Então, vamos correr o risco de ir. E só quem tem a coragem de correr esse risco é que sente ganha. mesmo aquilo que está lá, que está a acontecer lá dentro, que é difícil tu explicares a quem está de fora. Não é só o tu ganhares, é a adrenalina do eu vou para uma coisa que eu não sei o que é que vai acontecer. Eu não sei. Achas que é por só quem está lá em cima a viver isso que depois dos combates, às vezes os atletas até ficam bué amigos? Tipo, bué próximos? Já me falaram disso, daquelas experiências se que já são aconteceu com tão intensas no momento que tu crias uma ligação com a pessoa. Com os meus adversários especificamente não, mas eu tenho muitos adversários meus, alguns deles até portugueses, com quem criei uma amizade, ou tenho imenso respeito por eles e talvez pelo combate em si. Se calhar antes do combate nem ligávamos muito uns aos outros e depois de combatermos cria-se aquele, não, este gajo cria-se ali um respeito. Nunca me aconteceu criar assim uma ligação de amizade, mesmo que fique para sempre com um adversário, mas respeito e vamos dizer assim, apesar de não ser uma amizade muito, muito forte, mas que é alguém que tu olhas e dizes, não, este gajo é meu amigo, é um gajo fixe. Já te aconteceu, Pedro? É mais na ótica ali do Diogo. Também não tenho ninguém que te diga que é um amigo da vida e que tenha partilhado o ringue comigo. Não tenho essa... Mas, como ele está a dizer, e bem, fica sempre o respeito, fica sempre a ligação com a pessoa, né? Mas dessa amizade, uma amizade da vida, não... E, entretanto, estávamos a falar da parte de o que é que fazes extra boxe, hobbies. Quando chegas a casa, que era o que o Diogo estava a dizer, que ele agora está em casa e já não vê vídeos e, portanto, faz as cenas dele. Gosto de ler, Ok. brincar com a minha filha, óbvio, né? A Mariana, né? Yeah. Um beijinho para a Mariana. Está com que idade? Tem 7. Tem de ser obrigatório com ela. Olha, e gosto de cozinhar também. Também tenho jeito para o tacho. Olha, isto é uma cena engraçada. Grande parte dos lutadores mais a sério, todos gostam de cozinhar. É uma cena que eu curto bem fazer também. Adoro cozinhar e acho que até tenho algum jeito. Acho que é das dietas. De comer. Também gosto mais de comer do que cozinhar, mas também curto cozinhar. Agora, acho que não sei se é das dietas ou tens uma alimentação mais restrita, depois gostas de saber fazer cenas fixes. Eu sempre gostei de cozinhar e gosto de cozinhar. Tipo, cozinhar o dia a dia. Faço, mas não é uma coisa Com quem é que aprendeste a cozinhar? Foi um bocadinho sozinho. E tu, Diogo? Também, igual a ele, também fui aprendendo. Mas gosto de cozinhar tipo mesmo para organizar um jantar e eu faço a comida. Eu gosto de fazer isso. É engraçado também. E gosto de surpreender as pessoas às vezes, tipo com os pratos assim mais ninjas. Olha, eu tenho uns amigos que eles têm uma senhora em casa deles, trabalha com eles e é a senhora que faz as comidas e não sei o quê. E uma vez eu fiz lá fiz borrega, acho que foi para eles, e a rapariga disse, olha, com o meu irmão é um bocado esquisito com a comida, não sei o quê, assim mais. Eu disse, lá, eu tenho confiança. Então levei, fizemos lá, e no dia a seguir, depois aquilo, fizemos bué da comer, ainda sobrou para o dia a seguir, depois ainda comeu no dia a seguir, depois até mandou mensagem a dizer, olha, isto
isto hoje ainda está melhor que ontem. Uma perspectiva dessa, que é tipo, gosto de surpreender as pessoas. Tipo, Que a malta fica a perguntar: quem é que fez isto? E tu, Yeah. fui eu. Cala, estás-me a dar uma grande Yeah. tanga. E olha, tu és lutador, sabes lá cozinhar, pá. Mas é engraçado tu gostares disso também, porque eu também curto e identifico-me mesmo contigo. Portanto, ler, cozinhar, estar a brincar Yeah. com a Mariana e dar, por aí, né? e dar umas corridinhas. Umas corridinhas, né? Sabes que eu corri muito. Hoje em dia corro muito menos do que corria de antes. Mas é uma coisa que eu não gosto assim Ouve, tanto. se fores correr com ele, vamos uma abada, tu és, mas é Pois maluco. acredito que sim. Mas eu também não gosto de correr muito. Tu ontem foste correr. Ainda fiz uns 16 km. Coisa que eu nunca fiz. Estás a ver? 10 km, acho que o máximo que fiz foi para aí 12. 12 Eu fui capaz de 10, ter feito. eu fui 10, fiz Mas- uma vez uma mas calma, prova mais também. que isso. Também não Eu fiz gosto mais. de correr acompanhado, sozinho, ou é porque me dá assim o clique e vou, Yeah. ou então tipo porque tenho competição. Né? Ok. Mas às vezes dá-me assim esses cliques. Tipo, houve uma vez, pá, já não corri há algum tempo, assim tanto, e disse: pá, próxima vez que for correr, vou correr até ali. E fui, tipo, acordei de manhã, disse: Até ali hoje era apetece-me. 16 km depois. pai. Não, eram 21. Quando Quando eu cheguei à primeira metade, olhei para a coisa e disse: se fiz 10 km, faltam mais 10. E agora como é que eu vou fazer isto? Não, e Mas- vá lá que foi 21 km, que imagina, hoje vou correr até Até ali. Bragança. Então, mas já, agora posso fazer essa pergunta também. A cena da corrida, assim, quando é mais longa, é muito psicológico, né? Porque é aquela coisa que tu olhas para o tempo ou para quanto é que tu já correste e dizes: ainda falta metade e eu já estou todo roto. A cena da cabeça vai-te dizer que já não és capaz, mas tu na realidade Eu consegues. para É. falar, tipo, não corro com Metas. relógios e nem nada disso. Tipo, eu vou correr até onde me apetece, estás a ver? Tipo, e depois volto. Ok. Mas já fiz 2 meias maratonas. E lá está, pegando um bocadinho do que estava ali atrás. Eu quando vou correr com alguém, tipo, se for uma pessoa que vai quase a andar, eu vou andar com ela. Tipo, mas quando é uma prova, para mim é competição. E há 2 anos eu fui fazer uma meia maratona e andava a treinar sempre com um rapaz, íamos correr ao domingo, devagarinho, tudo tranquilo e não sei o quê. Aí chegou ao dia da prova e eu disse a ele: Bruno, eu tenho de fazer esta prova em 1h30. Se aguentares, aguentaste. Se não, Yeah, olha, e ele tchau. fomos. Ele chegou ao momento e disse assim: Pedro, tipo, vai Morri. sozinho, estás a ver? Tipo, vai. E eu fui sozinho, tipo, quase para aí 2/3 da prova, sozinho sempre. Mas sabia onde é que era a meta, estás a ver? Então fui a correr e eu acho que já li isso em algum lado, que é, parece chegar ali um momento que tu ultrapassas a barreira do cansaço, ou seja, tipo, entras em velocidade e tipo, Bora. segue. E eu acho que foi assim. Eu, por exemplo, eu acabei a prova melhor do que se calhar estava tipo a meio da prova. Tipo, Isso é engraçado. Mas aí por só acaso. pagas é no dia a seguir, depois, com dores nas pernas, não é? eu, nessa altura estava fazia uma alimentação vegetariana durante a semana. E ao fim de semana, tipo, normal. Aí estava com muitas câimbras nesse momento. Não sei se era por ser uma adaptação do corpo Poderia ser, ou outra coisa. Bem, mas quando acabei a prova estava desgraçado das pernas. Eu tropecei num passeio a caminhar para casa, a andar. Mandei-me para o chão com uma queira e a pedir ao meu parceiro, ao Bruno: pá, estica-me a perna que eu não aguento. E tipo, só com um tropeçar num passeio. Fizeste abaixo de 1h30? Fiz 1h30. Bem trabalhado. Fiz a prova uma média de 14 km por hora e no fim eu por acaso levava o GPS, que depois aquilo não estava a funcionar, porque se calhar é tanta gente com a internet que aquilo nem sequer estava a funcionar. Mas eu no fim estava tão bem que eu disse assim: bem, eu vou correr estes 2 km mesmo a abrir. Então marquei uma referência de uma pessoa a correr à minha frente. Vou apanhá-lo. E foi a correr. Cheguei ao pé do gajo, era um cota. Tipo, devia ser um cota daqueles que corre habitualmente, tem uma equipe, não sei o quê. E eu disse: bora, vamos estar a acabar, só faltam 2 km. E o gajo nem olhou para mim como quem diz: este gajo é maluco, mano. Então já corri 19, ainda está a dizer: vai aqui. Não me respondeu, não disse nada. Eu continuei a correr, depois estava a fazer assim motivação com o gajo para irmos até ao fim. E no final eles tinham tipo uma passadeira vermelha, devia ser para uns 50 metros.
E eu dizia, pô, gajo, bora, vamos correr, vamos estar a acabar. E o gajo, vai tu que eu já não aguento. Então, eu por acaso tenho essa foto, vê-se, eu encosto assim a minha mão nas costas do gajo e dou um sprint final até à meta e a empurrar o gajo também. Ou seja, já o Joff no quinto episódio falou disso, que ele também fez meias maratonas e ele disse que a beleza das maratonas e das meias maratonas era essa camaradagem que há entre participantes. Então é engraçado tu estás a falar dessa história. Eu nunca estive num grupo de corrida, não sei como é que eles processam. Aquilo foi uma cena minha, tipo, bora, estamos a acabar, não sei o quê. Não sei como é que é o espírito deles, mas se calhar sim. Não sentiste isso com outras pessoas em relação a ti? Na maratona? Não. Tipo a puxarem por ti, ou dizer, bora, ganda máquina. Tipo, estava eu a correr sozinho, de fones postos, a ouvir música e... Bora, acaba disso. Bem, se calhar eles estavam a dizer, bora, campeão, e ele nada, na boa. Talvez, pode ter acontecido também. Então, mas tu estavas a dizer que sentes que acabaste melhor do que estavas a meio. Isso é engraçado, porque mesmo nos treinos mais intensos, eu já não vou falar dos combates, porque nos combates já acaba por ser talvez uma constante ao longo da minha carreira competitiva, que sinto às vezes que isso acontece, mas mesmo nos treinos mais intensos, muitas vezes eu começo pior, e imagina, acaba o primeiro round ali de plastrões, mesmo sempre a abrir, estou a morrer, como é que eu vou aguentar? Ainda falta uma carrada de rounds pela frente, vou para o segundo, parece que ainda estou a morrer, no terceiro já estou melhor, pumba, e daí para a frente começa, espera, olha, afinal isto... Bora, puxa aí que um gajo aguenta. Não consigo, não há uma forma de explicar isso. Na realidade, tu supostamente ficas com menos energia do que estás ao início, gastas mais recursos do teu corpo à medida que o treino vai decorrendo, não é? Isso é engraçado, isso acontece. Eu estou a perceber o que tu estás a dizer. Porque eu sou mesmo assim, como atleta, sou tipo a diesel. Demora a aquecer, depois aqueço e estou muito melhor. Eu acho que com quase toda a gente há momentos, eu por exemplo senti isso no jiu-jitsu, é engraçado que senti isso esta semana e tu estás a falar disso, que é, tu já ultrapassaste um ponto de cansaço, tipo, já estás bué cansado, mas não paras, e a verdade é que entras num estado de, bora, continuas a fazer e as cenas até te saem fixes, independentemente de tu estares morto, estás só a fazer. Sim. E é engraçado, tu estás a falar disso porque de facto, de onde é que vem essa energia, não é? Que é um gajo... Por exemplo, quando fiz um título da Europa, que eram 10 assaltos, eu na transição do 9º para o 10º, eu disse assim ao Paulo, tipo, estávamos no canto e disse, pá, eu vou para cima do gajo, eu vou para cima dele. E ele, tipo, não respondeu nada, mas depois, na altura, depois do combate, disse, pá, pensei, fogo, estamos do 9º para o 10º e tu estás-me a dizer que vais para cima dele, tipo, depois 9 rounds a andar à mocada. Falando disso, eu estava mesmo bem, estava-me a sentir bem, tipo, e já estávamos ali Já tinhas ultrapassado essa tal meta de cansaço. Já estávamos ali há 30 minutos à porrada, não, porque até um certo ponto há uma explicação, digamos assim, que é o teu corpo ainda não aqueceu, ainda estás a aquecer, por isso é que se tu estiveres parado e fores do 0 ao 100 muito rápido, estás parado sentado num banco e de repente bate aí no saco até morreres, ficas todo roto, mas o teu corpo não está pronto para aquilo. Mas depois eu, por exemplo, todos os combates aqueço bem e eu sinto imenso isso do primeiro para o segundo round. No segundo round já estou muito melhor. Então se for um combate 5-3, quando chego ao terceiro round, estou-me a sentir em casa. E no primeiro round estava a morrer. Ok. Não há, aí já não há a mesma explicação, não é? Porque tu já aqueceste, o teu corpo supostamente já está pronto para isso, que é exatamente isso que estás a falar do treino também. Tu já aqueceste, estás a meio do treino, estás-te a sentir cansado, mas chega ali um ponto que parece que quase te sentes melhor. Que é estranho. Mas quer dizer, mas depois é engraçado, porque eu ao menos sinto isso, que é separar, 2 ou 3 minutos parar, eu fico todo rebentado. É tipo, de repente parece que quebra. Agora já não consigo, já não consigo mais. Pode ser a adrenalina fazer também o seu trabalho, não é? Depois, quando paras e a adrenalina base, acabou. Pois, é a mesma coisa que no combate. Até acaba por ser o teu inconsciente a gerir o teu cansaço também. E a tua adrenalina e isso tudo, não é? Ou seseja, começa a entrar devagar, porque se entras bué depressa também vai logo tudo. Ainda mais estás a falar de um combate de 10 rounds. 10 rounds, 3 minutos. Sim. É um absurdo, eu nunca fiz isso na vida. A não ser no treino, não é? Mas estou a dizer, competir, o máximo que fiz foi 5-3, também Muay Thai é um desporto diferente, obviamente, mas um cansaço de 10 rounds deve ser uma coisa... Imagino. 30 minutos à batatada. Acho que chega ali um momento, tipo, já nem sabes a quantas estás. Pronto, mas é isso que eu...
é esse momento que é difícil de explicar e eu não arranjo uma explicação Lógica. racional ou uma lógica para isso, que é, ok, que momento é esse? Yeah. Vários atletas me falam disso, seja quando é provas mais longas pois. ou mais intensas, que chegam a um ponto de dizer, pá, não, bem, ao início estava a morrer, depois olhei para o tempo, ainda falta metade da prova, E de repente estava como a é que isto é acabar. possível? De repente, isto depois chegou lá a uma altura, um gajo já não sente nada, vai. E que momento é esse? Que lógica é que isto tem? O que é que se passa no teu corpo que te faz dizer assim, não, olha, bora, vai, agora é até morreres. Quando caís para o lado, morres, mas é isso que é engraçado um gajo não perceber, que é tu chegares ao 9º round e dizes, não, vou para cima dele, e se calhar no primeiro round não farias isso. Pois. Hoje à noite vou ver isso, vou procurar explicações científicas para esse facto. Porque é um... Pode Tem que haver. haver. De certeza que há Pode não médicos haver. que estudam mesmo a malta Também pode não haver. que faz provas mais intensas, mais não aqueles malucos tipo, sei lá, provas de 24 horas a fazer maluqueiras e não sei o que às vezes acontece. Tu ainda no outro podcast também falaste aqui de uma coisa que não há grande explicação científica, que foi a tal sensação que tu tiveste que se fizesses determinado movimento naquele momento ias dar KO. E fizeste e deste Mas nota. aí eu próprio arranjei uma explicação para isso e não sei se o Pedro, enquanto lutador, também já não passou por isso, que é, há aqueles momentos ao longo do combate que tu dizes, ei, espera, agora se eu fizer isto vai resultar, e tu fazes e aquilo entra nem gingas, mesmo que não seja para dar um KO. Acontece-me, por exemplo, até falo mais dos circulares de esquerda e isso, que é um golpe que eu tenho muita vontade a fazer. No boxe acho que ter um golpe em que te sentes mais confortável a fazer também, que sentes que se fizeres ali, aquilo entra. Eu estou a competir, o combate está a decorrer, de repente dá-me aqui um clique na cabeça e diz, ei, agora faz isto, pumba, e tu fazes e entra que nem gingas. É mesmo bacana. Acontece isso também. Sim. Que explicação é que tu tens para isso? Aquela cena do porque é que tu sabes que naquele momento tu vais fazer aquilo e sentes mesmo no teu corpo, tipo uma sensação quase física do, ei, agora vou fazer este cross ou o direto Não tenho uma... Eu, por exemplo, estávamos a falar disso no outro podcast e o que eu percebi, acho que até foi com o Bruno, falámos sobre isto, é capaz de ter sido, assim, mais de luta deve ter sido com ele, que é a cena de o teu inconsciente a trabalhar. Eu conscientemente acabou o combate, quase fiquei assustado. Tipo, o combate em que mais me aconteceu, isso foi na Alemanha, quando estava a disputar o título do mundo do Infusion, a defender o título, foi a segunda vez que eu defendi o título. Eu estava a lutar, não sei o quê, chegou ao 4º round, veio-me aqui, houve uma vozinha na minha cabeça que disse, agora. dá um pontapé na cabeça agora. É agora, circular de esquerda à cabeça, pumba, fiz KO. Eu cheguei ao fim do combate quase tipo, fónix, como é que foi Deus? Não, isto foi com elas que falámos isso. É capaz. Foi no último. Eu assim, foi o quê? Que magia é que foi esta? Vieram-me dizer aqui, agora os extraterrestres com uma máquina lá em cima, dá um circular à cabeça, dá e tu dás um pontapé e ganhas. Eu conscientemente não sabia explicar o que é que se tinha passado ali. Depois fui para casa, fui ver o vídeo e comecei a ver. O gajo começou a levar circulares de esquerda nas costelas, para não levar nas costelas estava sempre a baixar o braço. Tu visualizaste aquilo. Eu não me tinha apercebido conscientemente daquilo, mas o meu inconsciente deve ter reparado. E disse, o que é que estás a fazer? Chuta, mas é para a cabeça. Depois de ver o vídeo, deve ter sido isto. Eu não me percebi conscientemente o que é que estava a passar, mas o teu subconsciente está tão treinado que te identifica as cenas. Nós atletas em cima do ringue não pensamos no momento, é tudo uma reação, né? Podes pensar numa perspectiva daquilo que aconteceu durante o combate e tu estás a criar uma estratégia, um movimento, whatever, para aquilo que estás a conseguir. Às vezes nós lançamos um golpe e dizes, este golpe entrou, então vou tentar mais vezes. E tu pensas naquele movimento. Agora, nesses instantes, tipo, é uma reação, é instintivo, tipo. Exatamente, é instintivo. Então, já agora isto leva aqui a outra conversa que até é fixe ter a tua opinião também disso, que é, tu és um atleta que, quando se vai preparar para competir com alguém, fazes uma grande tática, vês o teu adversário e fazes uma grande tática para lutar com aquela pessoa específica, ou és daqueles atletas que vai treinando para ti e quando chegares ao combate vais tentando adaptar-te e reagir àquilo que está a acontecer? Não, eu não gosto de fazer uma estratégia exata, mas gosto ter algumas bases daquilo que podemos encontrar, mas não gosto de ser ali à regra ou treinar um movimento específico que aquele gajo resulta com aquele gajo, isso não gosto. Não me dou bem com isso, parece que fica ali muito
Preso. balizado e limitado só àquilo. Eu sou igual a ti nesse aspecto. Também não gosto de treinar coisas. Pode haver ok, é de saber se é esquerdino, se é destro, Sim. se é um gajo mais atacante ou que joga mais à defensiva, mas eu ainda do outro dia estava a falar disso, lá está outra vez com o Bruno. Eu vejo 30 segundos dos combates, dizem vai jogar com não sei o quê, vejo 30 segundos do combate dele, vejo é destro, é esquerdino, anda mais para a frente, anda mais para trás, está a andar de moto, já não vejo mais. E tu então também gostas mais? Sim, gosto de ter um padrão assim muito, muito aberto e depois no combate, até porque às vezes depois Ele traz novas armas, não é? também o que nós estamos a fazer, o outro também faz do outro lado, né? Então, Claro. tipo, acaba por ser um bocadinho só mais ter uma imagem daquilo que podemos encontrar, visualizar qualquer coisa que possa acontecer, né? De resto és um atleta tão mais reativo àquilo que se vai passando ao longo da luta. Sim. E eu acho que um combate na realidade é mesmo isso. Porque um combate não é só as escolhas da tua... Um combate é 50 de um lado, 50 do outro. É as tuas escolhas em relação às escolhas do teu adversário. Às vezes as pessoas vão com coisas tão programadas para o combate e se tiverem que fugir daquilo que programaram já não Difícil, conseguem. Porque treinaram tanto tempo só para fazer aquilo. Sim, no caso do kickboxing, na minha opinião, nesse aspecto é ainda pior, porque os combates são mais curtos, ou seja, o período de adaptação que tens de ter tem de ser mais rápido, né? Se vais com uma coisa muito delineada, tentaste uma de vez, duas, três, não está a resultar, quando queres mudar já é tarde, né? Exatamente. Por isso, sem dúvida que, na minha opinião... É a abordagem que fazes é essa. Ok. Também é assim. Mas sinceramente acho que tanto no kick como no boxe lá está que é um desporto mais longo, as competições são mais longas. A parte de tu reagires, tens que treinar as coisas específicas, uma situação ou outra obviamente faz sentido, mas não te limitar só a fazer aquele X número de técnicas porque com aquele gajo vai funcionar bem por várias razões. Uma, ele também treina e ele também faz a mesma coisa que tu e tiveste a treinar para ele, para um golpe que ele usa em quase todos os combates, mas para aquele combate ele treinou exatamente o contrário porque ele está contra ti e queria fazer uma cena diferente. Se ele chegar acima do ringue e fizer coisas diferentes, tu estiveste a treinar para outra cena, já estás feito ao bife. Não te consegues adaptar. E acho que o nosso desporto é um desporto mais de reação do que qualquer outra coisa. São frações de segundo, não há muito tempo. Por isso é que também a nossa falta de ringue ou falta de competição influencia muito isso, que é Os timings, não é? Os timings, tipo, como as coisas se passam tão rápido, se tu não estás dentro da competição, dentro da luta, tudo sai mais lento e sai tarde, sai fora de tempo. É uma das coisas boas do Corona, é que agora está tudo fora do timing, ao menos. Não há ninguém que esteja no timing agora. Está tudo mais... competições agora está feito ao bife. Mas a realidade é mesmo essa que estás a dizer. Quanto mais tu competes, mais dentro daquilo tu ficas. Por isso é que teres... Claro que, obviamente, tens atletas de topo que lutam muito menos vezes, ou que lutam 3, 4, se calhar até menos vezes por ano, mas também já tem uma carreira desportiva por trás com 300 combates, por preciso. Se falarmos de um nível muito alto, depois tem atletas a fazer parte do campo de treino deles que são tão bons ou melhores do que os que eles vão defrontar em ringue, né? Por isso... É como se estivessem a competir, quase. Estás a lutar semanalmente com um atleta de topo. Exatamente. Isso faz toda a diferença, é aquilo que estavas a dizer ainda há bocado, que com quem tu treinas e como tu treinas faz toda a diferença na tua evolução e pode-te ajudar até, lá está, não tens tantas competições, mas tens um parceiro de treino que até se calhar é melhor que tu e por ele ser melhor do que tu, te obriga a sair sempre da zona de conforto. Se tu tiveres sempre alguém acima de ti no treino, vai-te ajudar, sem dúvida. Sempre, isso é verdade. Vai-te puxar sempre para cima, que é uma coisa que às vezes as pessoas não compreendem também e muitos atletas não gostam, que ou ficam picados ou sentem-se mal porque vão ao treino e perdem, porque lá está, pensam no treino como uma vitória, como uma derrota, em vez de pensar no treino como uma forma de evoluir, e nem sequer conseguem tirar proveito de terem alguém melhor do que eles no treino, que é quem vai ajudá-los a evoluir muito mais rapidamente. Mas como não querem sair da zona de conforto ou querem ser os campeões do ginásio, porque há muita malta que gosta de ser o campeão do ginásio, chegar ao ginásio, este gajo dá porrada a toda a gente aqui, parece quase que já é campeão do mundo antes de ser. E depois quando se calhar chegam aos combates, sai o tiro pela culatra, porque para ser campeão do ginásio não saiu da zona de conforto, e se o adversário dele o fazer sair da zona de conforto, vai correr mal. Sim, eu falo muitas das vezes isso lá no ginásio, que é às vezes pessoas com menos experiência, mas
parece que querem ganhar alguma coisa no treino e na verdade ganham quando metem os seus parceiros de treino que têm um nível mais baixo num nível acima, porque se o grupo em si for mais forte, tu também ganhas com isso. Se fores o campeão lá do bairro, tipo, os outros vão continuar naquele nível lá em baixo. Exato. E tu não vais ter parceiros para treinar, ou seja, se tu tens um nível mais acima e conseguires puxar o teu parceiro para um nível superior, vais ganhar com isso, né? Por isso não adianta estarmos a ganhar a todos no ginásio, porque quem perde és tu, na verdade, né? Exatamente, é mesmo isso. Olha, agora deste tudo. Quem perde és tu, não há hipótese. É o que tu disseste. Se o grupo em si crescer todo e tu ajudares o grupo a crescer, tu próprio vais crescer com o grupo. Que é o que muito... isto volta aqui a uma coisa engraçada, que é... Isto, apesar de ser um desporto individual, acaba por ser um desporto que se treina em equipa. É. Tu sozinho não consegues, nem que seja, tens que ser tu e o teu treinador, pelo menos. É. E por algum motivo, os atletas de top, muitas das vezes, sobretudo em MMA e etc., treinam uns com os outros, não é? Exatamente porque quanto mais alto é o nível do oponente, maior vai ser a tua evolução, mais problemas te vai conseguir apresentar, etc., não é? Lá está, mas é engraçado essa vertente. Eu estava aqui a pensar porque nos desportos coletivos é fácil isso, não é? É uma ligação fácil. Portanto, se a equipa for melhor, todos, não é? Agora, num desporto individual como a luta, é engraçado essa perspectiva e é totalmente verdadeira. De facto, quanto mais dificuldades os teus parceiros de treino te oferecerem, melhor tu vais ser. Isso é inquestionável. Nem que seja por um motivo muito simples, que é tu estás habituado a lutar com os melhores. E, portanto, sempre que te apareça um gajo à frente, este gajo é muito mal, tu estás habituado aos melhores, tipo, ok, não pode ser pior do que os gajos que eu já defrontei, estás a ver? Pronto, olha. E tens outra coisa que é, isto é um desporto individual. Mas no fundo, nem quando tu estás a competir estás sozinho, porque tens um canto que te dá a dar indicações e que faz, claro. Por exemplo, nos meus combates eu sinto que faz realmente diferença. Claro. Quando vou ao canto e a Dina diz, pá, faz mais assim, experimenta fazer isto. E tu vais, pumba, e fazes e também pode ser a diferença entre ganhar ou perder. Também sentes isso? Que o canto faz a diferença? Sim, sem ok. Dúvida. Portanto, não partilham da opinião do outro atleta do UFC, já não me lembro do nome dele, o Mike Perry, que mete a namorada a fazer o canto. A sério? Cada um tem a sua cena, não vou dizer. Funciona para ele, não, ele está no UFC, eu estou aqui em Portugal, por isso, quem sou eu para dizer? Eu só acho que para mim, não sinto que faz realmente a diferença. E atenção, já tive a minha namorada a fazer-me o canto muitas vezes. Mas a tua namorada é atleta, a namorada dele não era, não é? Aliás, o que ela lhe dizia era bate-lhe com força, dá-lhe agora. Coisas assim do género. Mas, sem querer ser demasiado gozão, há muitos treinadores que a fazer o canto. É, vai, agora, dá-lhe, com força, bora. E se tu olhares para as coisas... Se calhar nem é assim tão mal a namorada dele fazer-lhe o canto. Depende de quem é o treinador que está lá. Agora, eu sinto, e pelos vistos do Pedro também, que o canto pode ter um papel muito, muito importante no resultado da tua competição. Por isso, mesmo a competir, isto sendo um desporto individual, mesmo na altura da competição em si, acaba por ser quase um trabalho de equipa também, não é? Sim, sem dúvida. Tu sentes mesmo, há algum momento que tu tenhas ideia que ok, o Paulo deu-me esta indicação e isto fez realmente a diferença no meu combate? Não tenho... São tantos que não tens na cabeça. Okay. Não tenho, mas sentes realmente que faz a diferença? Claro que sim. E tens de ter confiança também na pessoa que está lá a dar-te as indicações, não é? Tipo, essa é a palavra-chave, não é? Receber a informação que ele te passa de uma forma confiante, não é? Tipo, seja o que for, pá, olha, antes de ires para o ringue tens de dar uma cambalhota. Dá a cambalhota. Se o gajo acha que vai resultar, tens de fazê-lo, né? Tipo... E isso que tu estás a dizer é outra coisa que é bem importante e que muitos lutadores não têm a noção. Que é, a maior parte dos lutadores de topo, não vou dizer todos, porque obviamente não são todos, mas a maior parte dos lutadores de topo fazem cegamente o que o treinador manda. Se o teu treinador te mandar fazer o pino e dar 3 cambalhotas no treino e hoje vais para casa, o treino está feito, tu vais e fazes.
E há muitos atletas que vão para certas equipas ou que procuram outros treinadores e depois chegam lá e não estão dispostos a fazer o que o novo treinador lhes diz, ou mesmo com o treinador que já tem desde há muito tempo. Há atletas que ok, eu comecei a treinar com este gajo, cresci, mas agora sou profissional. Este gajo manda-me fazer certa coisa e eu já acho que aquilo não está certo, quero fazer outra merda qualquer. E depois às vezes dá mau resultado, porque tu tens que ter confiança naquilo que o teu treinador te diz. E achas que isso piora quando começas a dar aulas ou não? Eu digo isto porque, imagina, quando eu dou aulas, mas quando estou a treinar não gosto de dar palpites nenhuns, zero. Eu gosto de ser treinado. Tipo, imagina, estou na parte de treinador, tudo bem. Na parte de atleta não gosto mesmo de dar palpites nenhuns. Gosto que me digam assim, vamos treinar a esta hora. Bora. Digam-me o que é para fazer que eu faço. Sou não... tal e qual como tu. Tal e qual como tu. Detesto ter de participar ativamente no meu treino. Ou seja, acho que isso não... Sinceramente, eu acho que isso nem faz sentido. Seres tu a decidir, agora vou fazer isto. Para aquilo que estavas a dizer, há atletas que o fazem, sim, né? Acredito, há atletas que o fazem. E eu sei que o fazem mesmo e que gerem a sua própria carreira no que toca à parte de treino. E há atletas que fazem ainda uma coisa pior, que é, têm os seus treinadores, acontece muito até quando trocam de equipa, vão treinar com um X treinador, e depois, como este treinador funciona de forma diferente do que o antigo, mas eu não fazia isto, será que isto faz sentido? Não, eu não quero fazer isso, e isso ainda dá mais barraca, não é? Mas acho que funciona muito a mal. E eu não tenho nada disso. Eu comecei a dar PTs, vamos dizer assim, e já dei durante algum tempo aulas de grupo, que depois parei de dar, e nunca teve influência na minha maneira quando chego aos treinos. Eu chego ao treino, a Dina diz, é isto. E nem sequer, e mesmo quando estou a treinar com alguém, raramente corrijo essa pessoa, só se estiver a fazer mesmo um erro grave daqueles que tu sabes que está completamente errado. Raramente eu gosto de, mesmo os meus parceiros de treino mais sérios e profissionais, raramente eu digo, olha, estás a fazer isto bem da mal, não faças isso, porque não é o meu trabalho. Sim. Isso é o trabalho do treinador, e acontece muitas vezes isto, principalmente com os putos amadores, que é, a Dina diz a um puto assim, olha, tu tens que fazer circular de esquerda, mas a tua mão tem que ficar à frente, tipo como se estivesse à frente da cara do teu adversário. Depois vai dizer ao outro puto, tu vais fazer circular de esquerda, mas tu tens que baixar a mão completamente, porque vai ser melhor para ti, porque são corpos diferentes, estilos de luta diferentes, um é mais baixo, o outro é mais alto, por exemplo. E depois estão os putos a treinar, a bater no saco, e um está a ver o outro e um vai dizer, olha, tens que pôr a mão à frente. A Dina a mim disse-me para pôr a mão à frente. E sem querer, estás a induzir a outra pessoa em erro. Sem querer, o puto é a melhor das intenções, mas ao estar a corrigir o colega, vai corrigir para uma coisa má. Cada atleta é um atleta e o treinador... Exatamente. Eu muitas vezes repito uma coisa que eu ouvi no treino da Dina e nunca mais me esquecer disto, e interiorizo tão bem, e acho que é uma mensagem muito boa para quem está a treinar. Eu lembro uma vez um treino que a Dina disse, vocês olham para alguns atletas que vêm a lutar e dizem, eu gosto dos chutes do Boacau, gosto do boxe do Sauer e gosto dos joelhos do Remy Bonjaski. Então vamos fazer isto tudo. Não, esquece. Olha para aquilo que tu tens de bom e aperfeiçoa aquilo. Não queiras ter o melhor de todos os atletas. Ou da forma de estar do Diogo e da forma de estar do Boacau. Cada um tem a sua particularidade, né? E podem às vezes influenciar isso, ou seja, estás a dizer a um atleta faz daquela maneira quando o melhor para ele nem é aquela maneira. Exatamente, até porque tu não consegues ser bom a fazer tudo e tu tens que te especificar numa área. Claro que tu tens atletas que são excepcionais a fazer tudo, mas são exceções, por isso é que são excepcionais. Na maior parte das vezes tu tens que te especificar numa coisa que funciona para ti. E aquilo que funciona para ti não é o que funciona para o outro, é o que funciona para ti. E principalmente no início da carreira desportiva, as pessoas têm dificuldade em entender isso. Mas mesmo hoje em dia, que sou profissional e estou a treinar com outros atletas profissionais, eu evito corrigir sempre os meus colegas, só se estiverem a cometer algum erro gravíssimo, e aí eu digo, olha, hoje estás a fazer esta porcaria, isto aqui está-te mesmo a lixar. Por isso é que eu estou-te a dar a volta. Não faças isso. E eles até começam a sentir-se melhor, mas é muito raro isso acontecer. Sim, é uma questão de modificar o jogo dele, é um pormenor, exatamente. É um pormenor, exato. E não faço isso até porque lá está. Se eles ainda mais são profissionais também,
A Dina já lhes deu minimamente as indicações que eles tinham que fazer naquele treino, ou o que é que têm que ter mais em atenção. Quem sou eu para estar a passar por cima da Dina? E acho que nem faz parte do meu trabalho. O meu trabalho é, Treinar. ok, o que é para fazer? É isto, então bora, eu vou fazer isto. Os outros têm... Pois, faz todo o sentido, né? Atleta é atleta. E tu sentes que quando começaste a dar aulas também não mudou nada na tua forma de estar nos Não. treinos, então? Não. Yeah. Mas há gente que deve mudar, não é? Pois é isso, não sei. Deve ficar com aquela perspectiva de eu Nunca agora perguntei ensino. isso a ninguém, mas se calhar sim, se calhar não. Acredito que sim, e até acredito que mais do que começar a dar aulas é o começarem a atingir um certo nível em termos competitivos. Ok. Ok, estou a começar a chegar aqui, pá, eu sou muito bom. Eu sou muito bom. O meu treinador é bom. Mas há malta que não tem a noção que é muito bom porque o teu treinador também é bom, senão não tinha chegado lá. Começam a pensar, não, eu sou muito bom. Agora, hoje não me apetece fazer isto. Este gajo está-me a mandar fazer isto. Yeah. Será que isto faz algum sentido? Tipo, Na minha cabeça não faz assim Quando sentido. o atleta atinge um patamar superior ao treinador, não é? Que é tipo... Pá, Que nunca acontece porque são áreas diferentes. Ser treinador é uma coisa, ser atleta é outra. Mas a partir do momento que o atleta começar a pensar, se calhar o meu treinador está-me a mandar fazer coisas que eu acho que não faz sentido nenhum e começam a fazer diferente, é quando muitas vezes dá barraca. Se tu um dia mais tarde fores treinador e tiveres um desempenho, como se possa dizer, melhor que o teu treinador, é porque tiveste um bom background, ou Claro. seja, aquilo que aprendeste está lá, foste aprender mais coisas e a perspectiva do mestre é essa, né? Que o discípulo seja melhor que o mestre. E acho que não tem mal nenhum nisso, acho eu. Né? Não, claro que não. Até pelo contrário, eu acho que isso é que faz com que a modalidade. isso é que faz com que a modalidade evolua, porque se eu estiver a ensinar alguém e essa pessoa quando for ensinar pior do que eu ou souber menos do que eu, é porque eu não fiz um bom trabalho. Claro. Exato. Porque assim a modalidade começa a morrer, depois ele vai ensinar outra pessoa, vai fazer menos do que ele e menos do que ele até às tantas já ninguém sabe dar um direto. O objetivo é tu ensinares a alguém, essa pessoa absorveu o que tu lhe disseste e aprendeu com a experiência dela também. E então já tem mais experiência e quando for ensinar aos outros, igual. E tudo vai crescendo. Porque se na realidade as coisas fossem piorando, Sim. era destrutivo para a modalidade. E mesmo assim também, com certeza, tens treinadores que não gostam de ensinar tudo e mais alguma coisa, que é, não vou dar aqui os segredos todos aos putos. Claro. Também já ouvi alguns treinadores, não vou ensinar os segredos todos aos putos, porque senão não vai este puto algum dia ter o título que eu nunca tive. Tens alguns treinadores assim. Querem ser o centro das atenções. É pá, acredito que sim. Acredito que tenhas... Há de haver, claro que sim, conheço, como em tudo, assim, não é? Mas... Não quero estar a falar de coisas específicas porque também não conheço, mas acredito que sim. Então, há alguns treinadores que já foram competidores também, se calhar às vezes têm aquele receio. Tens a história do Roy Jones Jr., não é? Que acho que o treinador era o pai e ele, e ele às tantas disse ao pai que não queria ser treinado por ele. E ele disse numa entrevista recentemente exatamente isso, que sentiu que o pai, de alguma forma, não queria que ele fosse maior do que ele tinha sido, estás a ver? E então ele sentiu essa necessidade de treinar com outra pessoa. Portanto, se calhar, tens casos desses. Acho que um treinador que tenha essa mentalidade não é um bom treinador. Claro. Nem um bom pai. Sim, Um pai que é não ainda quer- mais grave. Os mas- papéis é ainda Não é? pior. Um pai que não quer que o filho não seja melhor do que ele é um totó. Ora bem, eu no último podcast fiz aqui 2 perguntas às meninas e também te queria fazer a ti, antes de fechar isto, que já estamos aqui à conversa, já quase há 2 horas, e eu fiz 2 perguntas que quero começar a fazer aqui às pessoas. E isto vai parecer assim um bocado lançado para o ar, sem ter nada a ver com a conversa, mas está tudo bem. Qual é o teu maior medo, Pedro? Esta pergunta eu fiz-lhes De morrer. O teu maior medo é morrer. Ok. Continua a ser o teu maior medo, morrer. Ok. Acho que a coisa que mais mete medo é mesmo essa. Mano. Ok. Viver é sábio, gosto de né? viver. Viver Por é acaso bom. a Não Cláudia sei- também me perguntou isso. Não sei o que é que se pode acontecer depois da morte, mas Não, a ti até era, o teu medo até era outro, como é que era?
Era morrer sem ter deixado uma mas ela marca pergunta, então tens positiva. medo de morrer? E de uma forma até tenho medo de morrer, porque eu mesmo quando morrer quero que as pessoas se lembrem de mim. Quero continuar vivo na cabeça das pessoas. Então até tenho algo. E eu até ia dizer uma cena no podcast que fizemos com elas, que é, eu cresci a ouvir o meu padrinho dizer, eu quero ser vampiro, quero ter vida eterna, eu não morrer, o que é isso? Eu não, por mim ficava aqui para sempre. E aquilo se calhar até fiquei ficou aqui dentro. Não é que eu tenha medo da morte, não é da morte, mas tenho medo de morrer, que não sei o que é que vem a seguir. Eu não quero tenho medo ficar da aqui. morte. Se um gajo tiver medo da morte, fecha-se em casa e não sai. Exatamente. E mesmo assim não estás salvo. Exato. Mas não quero morrer. Tipo, Então já se somos for dois. tipo vampiro, se tiver que sugar sangue a alguém para... Se era um cientista aí a dizer, pá, se começares a sugar sangue às pessoas, não morres. E o cara se fizer, preparem-se. Se começar a haver cenas de vampiros em Lisboa, já sabemos. Não, E a outra pergunta era o que é que te deixa mais feliz? Subir ao ringue. Subir ao ringue. E uma coisa que eu gosto mesmo é, como já disse, eu não valorizo muito a vitória nem a derrota, mas o Diogo se calhar vai sentir isto um bocado, que é, quando tu não lutas em Portugal, sentes falta da proximidade das pessoas que estão contigo no dia-a-dia e que estejam ali perto do ringue a partilhar daquele momento contigo, seja a vitória, seja a derrota. E uma das coisas que eu gosto mesmo é de lutar em Portugal e ter as pessoas que eu sei que me apoiam e que gostam de estar ali no momento, ali a assistir. Tipo, claro que eu gosto muito mais de quando isso acontece e eu ganhar, né? Mas seja na vitória ou na derrota, gosto mesmo. Tipo, sim, eu, por exemplo, fiz um combate aí num Atrela, uma das galas, o Ramalho, que eu perdi. Aí eu não quero estar a errar, mas tipo, levei para aí 200 pessoas comigo. Eu fui, acho eu, a esse. Não sei, é possível. Acho que E fiz questão de tentar manter quase todos juntos. Tipo, então, pá, tinha ali muita gente comigo, principalmente pessoas que eu dou aulas e que estavam comigo no dia-a-dia. Aí eu fiquei mesmo feliz daquela luta. Perdi, por acaso perdi, mas fiquei muito satisfeito e gostei imenso e agora nos últimos combates tem sido quase tudo sempre fora de Portugal. Os dois últimos, o último até sem público, né? É um bocado estranho, tipo, já agora foi bem diferente, foi bem lutar sem estranho. público. Olha, há uns 2 semanas talvez vi um combate no inglês que é o Josh Warrington e o gajo é de Leeds. Pá, e acho que eles têm um apoio enorme, tipo, do público. São mesmo... Primeiro, o público inglês tem uma afeição um bocadinho maior sobre os atletas, mas acho que eles em Leeds puxam mesmo para aquilo. Tem o Liam Harrison, é de lá também, não é? Não sei se é de Leeds, é de Birmingham, mas é capaz de ser de Leeds. Eu já fui algumas vezes competir a Leeds, aquilo os gajos têm mesmo ali uma... E esse gajo, o Josh Warrington, pá, é mesmo um gajo, tipo, vive mesmo aquela cena da luta. E ele teve ausente há algum tempo e foi o primeiro combate que ele fez sem público. O gajo perdeu, pá, com um atleta que claramente não estava no nível dele. E a verdade é que ele parecia um bocado apático. Faltou-lhe o público. Pá, é possível. Houve muitos comentários a dizer o gajo é promovido por um dos maiores promotores mundiais. E muita gente a dizer, tipo, Eddie, não metas mais o Warrington a jogar sem público. Tipo, deixa-o estar... O gajo era invicto, era campeão mundial, por acaso não estava a lutar pelo título, era um combate sem título em jogo, mas perdeu com um atleta que claramente não estava no nível dele e pode ter influenciado. É um atleta que vive muito aquela cena do público e o gajo na verdade estava assim meio apático. Tipo. Tu notaste isso também a lutar? Fez-te alguma diferença? Lutaste sem público já? Eu não sei. Já. Sim ou não me... às vezes penso em algumas coisas tipo antes do combate e depois no dia podes ter sentimentos diferentes. Por exemplo, eu quando lutei com o Sonny Edwards, pá, foi talvez o maior palco que eu lutei, e uma das coisas que eu antes do combate tinha em mente é perceber como é que vou lidar com isso no dia da luta, porque imagina, vais estar num pavilhão em que está à tua frente atletas que tu só vês na televisão,
tipo, com um dos maiores promotores mundiais, tipo, estás a passar nos corredores técnicos com, eu por exemplo, nesse combate era o David Day, tipo, era o comentador oficial, tipo, estava a passear ali, tipo, era uma cena que na minha cabeça estava uma incógnita e perceber como é que eu vou conseguir lidar nessa realidade, que só vês na televisão, tipo, e na verdade não me fez diferença nenhuma, tipo, mas era algo que eu tinha na cabeça antes, perceber, pá, no dia como é que vai acontecer, tipo, vai-me influenciar, não vai, mas na verdade acho que não fez diferença nenhuma. Tu gostas de ter o público contigo no final do combate e até antes do combate, não quer dizer que durante a luta em si que faça grande diferença, mas gostas do calor do público, ok, acabou, Sim. perdi, tenho a malta a apoiar-me, ok, ganhei, perdi, ganhei, tenho a malta a festejar comigo, gostas do ambiente da luta em si. E agora só dizendo, falo aqui deste atleta que estava a dizer e que vocês estavam a comentar, sem público, que não queria lutar mais, um grande atleta de Muay Thai, a Dinamandum do Tri, que é o Fábio Pinca, acho que publicou agora a dizer, enquanto ele é um bocadinho contra também estas normas da pandemia e contra isto tudo o que se está a passar, porque acha que é algo mais do que um vírus que está a atormentar o mundo. O gajo disse mesmo, tenho 20 anos de carreira, sempre lutei por mim, porque eu gosto de lutar e quero mesmo lutar. Não achem que eu não quero lutar a dizer isto, eu quero lutar, só não me sujeito a lutar nestas regras. Lutar sem público, em que eu vou combater e a sala está vazia, sou obrigado a fazer não sei quantos testes para o Covid para poder combater isto e aquilo, eu não me sujeito a estas regras e acho que não faz sentido nenhum eu estar num pavilhão a lutar e não há uma única pessoa sequer a gritar por mim. Pá, não me sujeito a isto. Ele tem um contrato com o ano e disse mesmo, pá, e até poderia vir a ser chamado, mas eu não quero competir nestas condições. Okay. Pá, olha, contrata a namorada do Mike Perry para ir lá puxar por ele. Força! Ora bem, malta, vamos ficar por aqui. Quem ainda não segue o Pedro nas redes sociais, Pedro, number one Matos, não é? NU neste caso, Matos. Pedro NU Matos. O Fighter e o Careca vai ficar por aqui. Voltamos brevemente com mais episódios. Um grande abraço e obrigado, Pedro, por teres vindo. Fica bem. Um grande abraço. Um abração, até logo.